Você dará às pessoas um ideal pelo qual lutar. Eles irão perseguir você, irão fraquejar, irão cair. Mas com o tempo, eles vão acompanhá-lo ao sol. Com o tempo, você vai ajudá-los a realizar maravilhas. Por Jor-El. Este podcast faz parte da podcast.com.br. Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga e o problema da DC continua sendo o vilão. Que isso, cara? Isso é... Isso é perseguição, pera aí, é perseguição, não é possível. Eu sou o Nicásio, eu não acredito que eu tomei banho e cortei o cabelo pra falar de Esquadrão Suicida. Mas que é na régua, né? Cabelinho na régua. Na régua. Eu sou o Hidalgo e... Só quem gosta da DC entende que a DC é maior do que a Marvel. Maior do que a Marvel. Maior, em todos os sentidos. Lembrando então que agora nós temos apoiador, né? Mais uma vez dando as boas-vindas aí a Capacitar Unip Canoas, né? Uma universidade de graduação e pós-graduação. Então, se você precisa de graduação, uma primeira graduação, uma segunda graduação, ou pretende fazer especialização, estude na Unip, né? É uma instituição que apoia projetos de escolas públicas, só por isso ela já merece sua matrícula. Lembrando ainda também, nós fazemos parte do Podcast, a rede gaúcha de podcasts, né? Lá você pode encontrar podcasts de todos os gostos, né? Eu tenho acompanhado alguns. O que eu mais gosto no momento é o podcast Rádio Caractere, que é um podcast sobre literatura, educação e história. Se eles daqui a pouco nos ouvirem, porque eu acho que eles até já se inscreveram no canal lá, pelo que eu vi. Eu andei conversando com eles lá meio via YouTube lá. Então já fica o convite para eles participarem do nosso aqui, para a gente fazer um crossover aí para falar sobre literatura, né? Que eles falam principalmente sobre livros diversos, não só de literatura, também como livros de história e de política. Hoje, então, para quem ainda não sacou de repente pela abertura, nós vamos continuar falando sobre o universo da DC Comics no cinema. Nós já temos um episódio sobre o Shazam, que é o filme mais recente, e nós vamos indo praticamente de trás para frente dos últimos lançamentos, assim, apesar de que a gente vai começar falando sobre o Homem de Aço e vai ir até o Aquaman, que é o filme mais recente antes do Shazam, né? Posso só fazer uma observação? Tu falou 8, né? Já, só nessa 8, né? Já. 8, né? Então tá, tu comecei a contar. Depois, mas o editor que tem que cortar, né? O editor que tem que cortar os, né? Ou deixar, vai saber. Começando então pelo Man of Steel, né? O Homem de Aço. Nós vamos ler os consensos da crítica do site do Rotten Tomatoes, como nós já fizemos nas outras gravações da Marvel, só que o Hidalgo já estava enjoado de filmes da Marvel, pediu pra gente falar sobre a DC. A gente começou pelo Shazam, que era um filme que ele estava muito ansioso para assistir. Nossa, não... Em tua homenagem, a gente fez um podcast exclusivo sobre o Shazam. Não, pois é isso que eu não entendi. Alguém me explica por que a gente vai falar sobre um monte de filme bom junto e o Shazam teve um podcast sozinho. Não faz sentido isso. Um monte de filme bom junto. De onde é que tu tirou isso? Não, cara, cara, a gente falou sobre o Thor, vocês fizeram sobre a Capitã Marvel, pelo amor de Deus. Não, mas dá, a gente fala bastante sobre cada filme aqui, depois corta em filmes diferentes. A gente faz uma abertura pra cada um. Hein? Isso é má vontade, tá louco. Se o Rodrigo deixou a gente na mão aqui, não tá o quarteto completo, vamos acabar falando até menos, né, eu acho. Vou botar o 3 tetos. Sobre cada filme, hein. Mas se a gente se animar aí, pode Não, voltar. você pode ter tudo na vida, né, cara?
Se a gente se animar, dá pra voltar e fazer um cast pra cada um aí, mas eu acho que não, talvez não seja necessário. Né? O primeiro filme, então, é o consenso da crítica do Rotten Tomatoes. O Homem de Aço, Man of Steel, é de 2013. E o consenso diz assim, ó, a empolgante ação e o espetáculo de Man of Steel não conseguem superar completamente seus desvios ao território genérico dos sucessos de bilheteria e tem uma nota de 56%. Então, Hidalgo, tu que é DC Ever aí, o que tu acha? Cara, eu acho que na época que foi feito esse filme, né, não tinha essa febre, né? Acho que a Marvel, como vocês chamam a Marvel... A Marvel já tinha 10 anos nessa linha de filmes deles, né? 10 anos fez ano passado, né? Tu tá confundindo as coisas. Ah, não, 2008 começou, já tinha 5 anos. Isso. 5 anos. Quais filmes tinha? Tinha o Homem de Ferro 1 e 2 Ferro, e o 2 Hulk. Thors, né? Já tinha, acho que até o 3, ou 13 de 2013, por aí, o Homem de Ferro. É. E tinham bastantes filmes já, assim. Mas é que esse filme, assim, ele é um filme conceitual, né? É do que eu chamo do Snyderverso. Zack Snyder fazendo um filme grandioso, onde recomeça, vamos dizer, ele retoma a ideia da origem do Superman, quando ele chegou na Terra, todo o caminho que ele percorre até se tornar o Superman. Então, ele mostra aquela fase criança, fase adolescente. Então, a proposta é uma proposta bem diferente daquele filme pipoca, assim, e, né? Vamos dizer assim, hambúrguer que vocês gostam da Marvel. Pelo menos essa é a minha visão, né? Então, por isso que não tem agradado tanto assim as pessoas, né? E outra coisa, a narrativa não linear. O Zack Snyder não optou por uma narrativa assim que ela vai, volta, retoma. Tem muito flashback. Então, é uma história bem assim com uma proposta diferente do que vocês estão acostumados com a Marvel. Eu não vi esse filme, cara, mas ele é um filme que ele é feito pra iniciar o universo compartilhado? Ele é feito pra isso ou ele é um filme solo do Super-Homem? Eu acho que não se tinha essa ideia de universo compartilhado ainda, né? Pra DC, no caso? Pra DC, não. A Marvel começou a fazer, daí eu acho que eles já tinham essa ideia de universo compartilhado, tanto que eles foram fazendo os filmes. E quando saiu lá o Homem de Ferro e o Hulk, já tinha até as cenas pós-créditos que já anunciavam. Sim. A partir do momento que eles botaram o Nick Fury, já anunciava que teriam Vingadores, né? Porque o Nick Fury chama isso. Eu acho que na DC não tinha essa ideia aí. Eu acho que foi surgindo com o tempo, assim. Foi uma coisa no meio do caminho os produtores resolveram o que queriam, porque na Marvel tava dando muito certo financeiramente, né? Exatamente, foi bem no meio do caminho. Tipo, pega aquele Superman que já tá no início lá e parte daquele ali pra começar um... Porque se já tivesse a ideia de universo compartilhado, desculpa a DC, cara, mas eu não escolheria o Super-Homem pro primeiro filme. Por quê? Sei lá, eu acho que é um personagem muito mais interessante. É muito mais fácil tu captar o público com o Batman do que com o Super-Homem. Culpa dos acionistas, como eu falo. É o cara que quer fazer dinheiro da forma mais rápida possível. Então pegaram uma coisa que não era pra ser o início de universo compartilhado. Pegaram um Superman, que é um filme super denso, que inclusive não era o que tava dando certo na Marvel. E com um ator bom pra caramba, né, cara? Cara, o Henry Cavill, eu sou fã do cara. E o seguinte, pra mim ele é o Superman definitivo, né? Como eu sou de uma geração mais Agora é o Geraldo. recente. Agora é o Geraldo. O Geralt do... Mas vocês acham ele um ator excelente? Eu acho ele um bom ator. Não, cara, eu acho que ele tem as suas, vamos dizer, suas limitações, mas mesmo dentro das limitações dele, ele senta pro papel de Superman, assim, sabe? Ele é grandalhão, ele é forte, ele tem carisma, ele é um cara bonito, né? Então o que é importante. É que ele tem poucos filmes até, eu vi poucos filmes com o Henry Cavill, né? Eu acho que o filme que eu vi, assim, onde ele mais atua, assim, bastante tempo, e até onde ele atua bem, assim, é o Agentes da Uncle, não sei se você já viu, que é um filme de espionagem, assim. Bem legal. Que é do Guy Ritchie, se eu não me engano, só que o Guy Ritchie é um bom diretor, assim, um diretor de estúdio, assim, ele executa ideias de estúdio, né? E esse filme é bem engraçado, assim, né? Mas o que eu lembro desse filme, assim, é que ele foi bastante aguardado, porque teve os Supermans lá dos anos 70 e 80, né? Do ator que eu sempre esqueço o nome. Christopher Reeve. Do Christopher Reeve, né? Teve esses filmes, o primeiro filme foi muito bom, o segundo já foi razoável, assim, depois eles fizeram umas galhofas, eu lembro que teve aquele que faz um clone dele. Teve os filmes Superman Retorno. Isso. É do Bryan Singer. Daí teve do Bryan Singer, que já foi um filme bem questionável. Eu gosto de algumas coisas, outras não, mas o que eu mais lembro do filme na época é que eles tiveram que fazer um Photoshop que disseram que o cara tinha um pênis muito grande e ficava aparecendo, né? Ficava muito ressaltado. Então é o que eu lembro de notícia da época, assim, que eles tiveram que fazer um Photoshop na cueca do Superman, sabe? Que lembrança. É o que eu mais lembro da época.
Mas eu acho que é um filme que quase não fez bilheteria, assim, mas também foi um filme que teve bastante hype, assim, eu lembro do pessoal ficar esperando bastante pelo filme. Só uma adenda. O problema desse filme do Superman o Retorno que é quase não, que é uma homenagem ao Superman antigo. Ele acaba não trazendo nada de original, sério, e ele é muito romântico. Acaba que a ação fica, sei lá, em terceiro, quarto plano, porque quase não tem ação, são algumas cenas assim, específicas, pontuais. Então, nisso aí que quem gostava de Batman, por exemplo, ou que queria ver uma coisa mais moderna, não comprou a ideia desse Superman o Retorno. Mas ele ficou um filme muito monótono, assim, né? É romântico, ficou um filme romântico. E eles fizeram o vilão ali, o Lex Luthor, de novo. O Lex Luthor não é um vilão muitíssimo interessante, assim. Pra ele ser um vilão interessante tem que ser um roteiro muito bom, assim, né? Porque ele é um vilão sem poderes, assim, pra encarar o Super-Homem, né? Mas, então, nesse filme a direção é do Zack Snyder, como vocês já citaram, assim, eu acho que o que a gente pode perguntar, vocês já gostavam dos filmes do Zack Snyder antes? Quais filmes que ele já tinha feito antes? Cara, eu acho que o mais famoso é o... de super-heróis, o Watchmen, né? Eu acho que o Watchmen foi o mais famoso dele. Foi antes de 2013? Foi, de 2008, o Watchmen, 2009, uma coisa assim, né? Eu acho que é o filme mais famoso. Aí antes disso ele tem o 300. O 300 também foi um filme que fez bastante dinheiro, até pro 300 é um filme que eu gosto, cara. Ele é um filme todo gravado em estúdio, né? Inteiramente gravado em estúdio, né? Ele é todo tela verde, assim. Sim, inteiramente gravado em estúdio. Eu acho que é um filme legal, ele retrata o quadrinho, né? Cara, eu... Retrata uma HQ. Uma HQ. Eu acho bom. O primeiro filme. O segundo, mais ou menos. Não, o segundo é totalmente, né? Caça-níquel. O segundo é um cocô. Eu gosto muito, assim, ó. Daí eu e quem gosta da proposta do Snyder, daquela questão que o Snyder usa visual, assim, bem escura, do slow motion, que ele usa muito no filme dele. E, cara, aquela ideia, assim, a arte que ele retrata pro filme é muito bonita. E ele trouxe isso também pro Man of Steel, um dos filmes anteriores, como tu citou, 300, tem o Sucker Punch também. Sucker Punch, mas no 300 o slow motion é o tempo todo, né? É a representação do impacto do negócio, é o slow motion. Então, e ele sempre usa isso. E já virou uma marca registrada, assim, dele também, né? Então, eu gosto muito do Zack Snyder, sou fã do Zack Snyder e sou também adepto ao Snyder, né? O Snyder Cut, depois a gente vai chegar na Liga da Justiça, que acho que devia sair, sim. Eu lembro que já existia uma expectativa muito alta sobre o Homem de Aço, assim. Eu lembro que já existiam alguns fãs, principalmente no círculo de cinema, já questionando o diretor na época, assim. Porque 300 é um filme que quase todo mundo gostou, assim, né? Tem gente que acha que ele exagera na coisa do slow motion, né? Só que combina muito com aquela história, assim, porque é uma história de uma lenda, ali os 300 contra milhares e tal. Aí depois no Watchmen o público já se dividiu sobre o diretor, né? Daí no Watchmen tem gente que ama e tem gente que odeia o Watchmen, assim, que acha que de forma nenhuma podia ter sido diretor, ou feito daquela forma, que ali ele exagera no slow motion, que não precisava. Eu já vi ser questionado, assim, por exemplo, no canal no Omelete, que eu não sei se vocês acompanham, no Omelete tem ali o Érico Borgo, eu acho que gosta, mas já o resto eu já odeio o Watchmen, pelo que eu me lembro, assim. E o Zack Snyder, até por crítica mesmo, ele é bastante irregular, porque é considerado um bom filme, até pela crítica, o 300, o Ótimo também a crítica gosta, mas quando chega nesse Sucker Punch aí, se olhar a nota, a gente nem precisa pesquisar agora, mas eu sei que a crítica não gostou do filme, e ele tem algumas coisas meio, até também... que já descambam um pouquinho, assim, que os fãs já não gostam, que ele tem, não sei se você lembra, ele tem um filme sobre corujas, né? São umas corujas, as corujas são heróis, assim, e tal. Origem dos Guardiões? Isso, exatamente. Esse filme é bom, cara. É bom, eu também gosto. Esse filme é legal pra caramba. Só os fãs não curtem muito, assim, eu já via enxovalharem bastante, e até a crítica não é muito boa, assim, E tem o 2, né? São dois filmes. Eu cheguei a ver. Tem dois, São 2 filmes, não são? Eu acho que é um só. Vou até pesquisar aqui. E aí, então, se criou aquela expectativa, que a gente estava colocando antes, não se pensava em ter um DC Universe, assim, um universo compartilhado da DC, e o porquê a escolha do Super-Homem? Porque já tinha tido 3 Batmans
de relativo sucesso antes, né? O Batman Begins, até nós vamos discutir, fazer um cast só pra ele, assim, foi um filme bem feito, assim, os fãs gostaram muito, gostaram pelo menos um pouco, né? Depois chegou no Cavaleiro das Trevas, aí sim fez muito sucesso, né? Tem um vilão excelente, a gente vai ter um cast onde a gente vai falar muito sobre isso. Depois o Cavaleiro das Trevas, daí tem algum subtítulo no 3. Ressurge. Isso, Ressurge também é um filme regular, assim, tanto o público quanto a crítica gostou pelo menos razoavelmente, assim, mas aí o que se pensava? Que o Nolan não queria mais dirigir esses filmes de heróis, ele ia produzir e daí chamaram o Zack Snyder para executar a visão dele, né? Ele já foi bastante questionado, assim, mas eu particularmente... Não tem, né? Não tem. Mas eu particularmente gostei bastante do Homem de Aço, assim, porque é o que eu queria ver, sabe? Tinha o Homem de Aço, a gente já tinha aquela visão mais filosófica dele nos filmes dos anos 70, que foi bem feito. Depois no do Bryan Singer ele tentou emular a mesma coisa, só que pra mim já ficou faltando, eu já queria ver ação, eu já queria ver ele como mais ou menos um personagem parecido com o que a gente via nos animes de ação, saindo na porrada com os caras, né? E se for ver nos dos anos 70, assim, tinha umas coisas tipo o Zod assoprava sorvete, né, cara? Tem aquela cena onde ele assopra e tipo, sai a bolota do sorvete, assim, da criança e tal, né? E eu lembro desse filme, as cenas de ação ser comparadas pelos fãs como parecendo Dragon Ball, né? Cenas do Dragon Ball, assim. Cenas épicas. Eu acho que Man of Steel é uma obra de arte, cara. Eu tenho ele lá em casa, eu volto e meio assisto, assim, daí o pessoal fala, assim, que... Eu já vi gente falando na internet, por exemplo, que o Superman ali, ele não tem esperança. Cara, a trajetória deles, né, quando enviam ele de Krypton pra Terra, e da passagem dele de criança, de adolescente para adulto, os diálogos com os pais dele, no caso, né, que tem essa coisa no filme... Cara, tudo ali tá construído, cara. Tá bonito, tá poético, tem ação. E, cara, eu não sei, eu acho que é o time do Zack Snyder, assim, que ele não dosa, talvez, as coisas. E isso eu posso concordar, que tem gente que não gosta. Mas eu compro a ideia, entendeu? Mas eu acho que nesse até que tá bem dosado, assim, né, nesse filme. É que tem partes, assim, que, tipo, no terceiro ato que ele volta com os flashbacks, entendeu? Tem gente que não gosta disso, ele gosta de filme linear. E daí, quando o pessoal tá acostumado com uma coisa linear, assim, não flui, entendeu? Sim. Esse filme eu acho a fotografia dele, assim, toda ela combina bem com o personagem. Essa parte filosófica também, eu acho que ela é bem utilizada no filme, assim, daquela coisa dele se sentir meio fora por estar na Terra, assim, um alienígena e tal, né? Tem algumas coisas que eu lembro que foram bastante questionadas na época, alguns furos, assim, no roteiro. Por exemplo, né, tem aquela cena onde... É spoiler, mas faz tempo. Esse filme já é 2013, né? Já vai fazer quase 20 anos já. Então a cena 20. onde morre... 20 não, desculpa, 10 anos. 7 anos. Né? 2013 vai fazer 7 anos, né? 20 não. A cena onde o pai dele morre, né? Eu lembro do pessoal falar assim, pô, ele podia ter salvo o pai e ninguém ia ver, né? Salva bem rapidinho ali, ninguém ia ver. Ele é muito rápido, né? Sim. Então ali eu acho que realmente é um furo de roteiro, assim, onde podia ter sido melhor executado. Mas o que eu lembro que os fãs mais questionaram foi o fato dele matar o vilão, né? Sim. Que a princípio, eu acho que nos quadrinhos até existem versões onde ele mata, mas geralmente é uma versão alternativa do Super-Homem, assim, né? Geralmente o Super-Homem é aquela coisa do escoteiro, ele nunca mata, né? Então isso eu lembro que muitos fãs não gostaram, assim foi um ponto de ruptura para os fãs, assim. Dizer, não, o Super-Homem não mata, esse não é o Super-Homem e tal. Mas eu particularmente gostei disso, não sei o que tu achou quando assistiu. Cara, eu não me importei com isso, eu até acho que eu acho que tinha muito mimimi em torno daquele Super-Homem e até o Superman aqui do Bryan Singer lá, que é o Superman o Retorno, o próprio Lex Luthor ali chega a ser um vilão cômico, entendeu? É uma coisa assim que chega daquilo, eu queria ver ação, queria ver pancadaria. E daí vem o Zack Snyder, me traz aquilo com uma fotografia bonita, me traz aquilo tipo com cenas de, por exemplo, o Clark lá, quando jovem, com um livro do Platão na mão. E, pô, aqueles diálogos com os pais dele, assim, ó, show de bola, algo filosófico. E, cara, eu não me importei em ele ter matado o Zod. O Zod também é um baita de um vilão. Então só tenho elogios por esse filme. E esse filme tem o que tem de melhor, assim, que eu acho que se encaixa, que é DC, Zack Snyder e Hans Zimmer. Pra mim é uma coisa assim que
sei lá, nasceu pra viver junto, assim, sabe? Então, quando toca Hans Zimmer, eu já falei isso no L Podcast. Não, estamos no L Podcast, desculpa. Em outro programa, em outro episódio. De influências musicais. De influências musicais, que, por exemplo, a trilha sonora do Hans Zimmer e do Man of Steel é muito boa, cara. Basta tu colocar assim, tu ficar analisando o troço assim, poxa, é bonito pra caramba. E desses filmes que nós vamos falar aqui, os melhores da lista, pra mim, pelo menos, é o Homem de Aço e o Mulher Maravilha, apesar de que eu ainda gosto mais do Homem de Aço, assim, porque eu acho que ele é um filme mais coeso, assim. E de todos esses filmes da lista, pra mim é o que tem o melhor vilão, assim. Eu acho que ele explora muito bem. No início, já o pai o Jor-El, né? Que é o pai do Super-Homem ali, do Kal-El. E o vilão já aparece ali, no embate com o pai dele. E depois eles dão continuidade pra esse vilão, que ele vem pra Terra. Então tenta convencer o Homem de Aço ali a se voltar pro lado de Krypton. E depois então luta contra ele. Eu acho que é um vilão bem trabalhado, assim. Eu acho que foi bem escrito, foi trabalhado com calma, né? Então é isso que eu gosto bastante nesse filme, assim. O que eu gosto também é que, e eu acho que também o Zack Snyder às vezes acaba talvez perdendo um pouco, ou até por isso alguns não gostam, é que na comparação de que veio do Nolan, né, que é um diretor muito bom até em outros gêneros, que não só de super-heróis, aí na comparação parece que destoa um pouco do Zack Snyder, assim. Mas eu gosto das duas visões, porque o Nolan ele tem uma visão de tentar fazer uma coisa mais realista. E eu lembro que era mais ou menos essa ideia na época, o pessoal dizendo, não, agora o Nolan vai produzir, então o Super-Homem vai ser um personagem realista agora, assim, né? Só que mesmo assim, pegando essa ideia de tentar fazer uma coisa mais realista, o Zack Snyder ele assume os filmes dele mais como quadrinho mesmo, né? Parece que ele bebeu mais na fonte do quadrinho. Não, o quadrinho é isso aqui. E ele utiliza uma linguagem, como ele vem do videoclipe, que ele era diretor de videoclipe. Até parece videogame às vezes, né? Algumas cenas parecem de videogame. A ação parece de videogame. E tá muito mais perto dos quadrinhos do que do Nolan. Assim, eu gosto muito do Nolan, não entendam mal. Mas às vezes parece que o Nolan tem um pouquinho de vergonha de dizer que aquilo é quadrinhos, né? Ele tá fazendo... Não, isso aqui é o mundo real, é o Batman no mundo real. Daí parece que não é quadrinho. É um filme que não é quadrinho, assim, né? Então, eu gosto dessa visão do Zack Snyder. Eu gosto bastante dele como diretor. O que eu acho é que os produtores é que atrapalharam depois, quando a gente chegar nos outros filmes, né? E a outra coisa que vai acontecer aqui, que a gente pode analisar, então, quando os produtores começaram a tentar fazer um universo compartilhado da DC. Daí parece que obrigaram ele a executar essa visão. De que agora a gente vai começar a colocar outros personagens, tem que fazer igual a Marvel, e daí tem que estar tudo conectado, né? E só que mesmo isso, assim, a DC não conseguiu fechar contratos com atores ou com roteiristas para executar de forma rápida isso. Tanto que a gente for ver aqui, o Homem de Aço vai ser de 2013 e o próximo filme vai acontecer só em 2016. São 3 anos sem filme, né? Sendo que a Marvel, acho que desde 2008 lançava um por ano no mínimo, né? Isso quando não lançava já 2 por ano. Aí só em 2016 então que eles vão lançar Batman vs Superman. Eu lembro que também o hype foi muito alto, né? Porque, há quanto tempo a gente queria ver o Batman lutando com o Superman, né? Até tem aquele filme, não sei se vocês viram, que é Eu Sou a Lenda, com o Will Smith. E naquele filme ele tá, assim, é aquele mundo apocalíptico, assim, e ele passa e tem um outdoor grande do Batman vs Superman. E foi anunciado numa Comic Con, né? A Comic Con que tá acontecendo, já aconteceu acho que semana passada, ou faz umas 2 semanas. E daí a DC Warner fez um painel na Comic Con e daí eles colocaram lá, né, o logo do Batman vs Superman, assim. Aí o nosso hype foi lá em cima, né? E daí eu já acho que esse filme de 2016 já vai sofrer com o hype, assim, sabe? Porque se esperava que fosse uma obra-prima, uma obra de arte. O próprio Zack Snyder aumentou essa expectativa, esse hype, quando ele começou a dizer que ele ia usar como base o HQ mesmo do Cavaleiro das Trevas, que é uma HQ muito consagrada, assim, é uma das melhores HQs, tanto do Batman como do Superman, do universo da DC. Então ele disse que ele ia utilizar algumas coisas de referência, então aumentou ainda muito mais, né? Cara, eu vou te dizer que esse filme é a primeira vez que eu vi ele. Foi há pouco tempo, foi ano passado. Eu fui lá, peguei uma promoção da Amazon. Não vi no cinema, então. Não vi no cinema. Resolvi assinar o Amazon Prime por um preço irrisório. E daí, quando eu comecei a olhar o catálogo, foi um dos primeiros que apareceu ali como recomendado. Eu vou dar play nesse negócio. Cara, a primeira vez que eu vi esse filme, eu desisti dele na metade. De tanto que ele me confundiu. Eu achei esse filme confuso.
Além de ruim, eu achei confuso, assim. Eu não consegui terminar ele a primeira vez. Vou parar com esse negócio aqui, depois eu assisto. Mas o que aconteceu, assim, que tu não te interessou nem pelo Homem de Aço, nem por Não, esse? eu achei que, tipo, tu pisca, tem um corte de cena pra um negócio que não tem nada a ver com a cena anterior, sabe? Tu não tem uma fluidez na narrativa. Tu tem uma narrativa que pula, vai, volta, e daí do nada aparece a Mulher Maravilha no meio do bagulho ali, com a espada nas costas. Não, com a espada nas costas é no próprio filme da Mulher Maravilha, né? Não, ela tá, mas nesse ela também tá com uma Nesse ela tá- espada. Tem espada. Que é a espada Espada que e surgiu escudo. o meme que ela segura a espada com a bunda, né? Não vi esse. Eu não me recordo. Porque a espada tá aqui assim num vestido, só pode ser com a bunda. Né? Mas enfim, eu achei esse filme confuso, cara. Ele vai, ele volta, tu pula pra uma cena do Super-Homem dentro da banheira, depois tu pula pra uma cena do Batman lá dentro da cripta, no cemitério, e tu vai, daí depois já pula pra uma outra cena do Batman atropelando a porra toda no porto ali. Cara, aquilo começou a não fazer sentido pra mim e eu parei de ver o filme. Tem muitos cortes. É muito corte, é muito. Assim como o Esquadrão Suicida, que é o próximo que a gente vai falar também, ele peca nos cortes, cara. Esse é um filme que dividiu bastante tanto o público quanto a crítica, apesar de que a crítica não gostou muito. A gente pode ver aqui pelo consenso do Rotten Tomatoes, né? Então, Batman vs Superman, A Origem da Justiça, sufoca uma história potencialmente poderosa e alguns dos super-heróis mais emblemáticos dos Estados Unidos em um turbilhão sombrio de ação dirigido por efeitos especiais. A nota dele é de 28%. E aí, Dalgo, gosta desse? Cara, Já citou em outro episódio que esse filme é uma ópera. é ópera, catarse, assim, ó, ali foi construído de forma a trazer, vamos dizer assim, sentimento de tensão, de esperança, de raiva, de medo, de dor, em forma sequencial, assim, certo? Assistir esse filme sem ter visto o Man of Steel não existe, não tem como. Todo mundo que eu conheço que não tinha visto Man of Steel e olhou BVS não gostou. Então tem que olhar, é pré-requisito. Tu tem que gostar da proposta do Snyder e entender o que foi construído antes. Pra entender o porquê que aquele super-homem pode estar daquele jeito que ele tá. Não, mas o meu problema não foi o personagem, cara. Não foi o Super-Homem, não foi o Batman, não foi o personagem. O problema pra mim foi a edição do filme. Foi a edição que tu não Foi comprou. a edição do filme que eu não consegui comprar. Ela me confundiu e eu não gosto do filme que me confundiu. Eu gosto de sentar na frente da TV e entender e ter uma narrativa mais fluida. E ele não tem, cara. Ah, cara, eu não sei. Não Eu existe não tem uma narrativa fluida. acho que é um lance nesse negócio, pessoal. É um lance pessoal. Realmente é truncado. Qual a versão que tu viu? A compacta? Normal. A Aqui normal? disponibilizada na Amazon. Não Deve ser foi normal, estendida? Não é estendida. Tá, então assim, ó, eu assisti no cinema, na pré-estreia, correto? Foi um troço assim, que me chocou, porque foi um troço... Cara, é um filme assim, escuro pra caramba, tenso pra caramba, Hans Zimmer nas alturas, o Hans Zimmer que dá o tom do filme, que é muito louco isso, então é outro filme que eu trago, volto a dizer que é um filme conceitual. É um filme conceitual, é uma arte fechada conceitual, aonde as pessoas que estavam acostumadas a consumir Marvel queria ver um filme de sequência, normal, aonde a linha do tempo seria linear, começo, meio e fim, e aquele filme não é o que traz. Claro que a quantidade de coisa, de informação que tem naquele filme dá pra fazer 3 filmes. Porque tem o drama do Bruce Wayne, tem o drama do Super-Homem, tem a Mulher Maravilha, Que ela faz uma ponta no filme só, né? tem o Lex Luthor e tem o Apocalipse. Então o negócio, caraca, dá pra fazer 3 filmes, era muita informação. É isso que eu penso. Mas de quem é a culpa? É do Zack Snyder que pegou aqueles 400 milhões, foi, né? E fez o filme? Ou de quem deu o dinheiro pra ele? Ó, coloca todo mundo aí, vamos tocar esse universo pra frente. Entendeu? O Zack Snyder é loucão, é artista, sei lá, com dinheiro na mão, sei lá, o cara vai querer fazer a obra dele, vai pintar o quadro dele. E ele tentou fazer. Também eu acho que se passou em ter matado o Superman, eu acho que aquilo não precisava, aquilo, pra mim foi mais exagero aquilo do que ter trazido o Apocalipse e a Mulher Maravilha. Matar o Superman não, daí eu acho que não precisava, daí era demais. Porque então, aí tu começa a dar um segundo passo pra começar o universo. Ele vai lá e mata o maior super-herói do O mundo. Apocalipse ele vai ser o vilão da Liga da Justiça, né? Da Liga da... Não. É só desse? Só desse. Na verdade, o Apocalipse é o Zod. Tu não te lembra? Com o sangue do Lex Luthor. Então é uma engenharia de roteiro. Que desnecessária, cara. Desnecessária.
Mas assim, ó, é aquela coisa que tu falou no último podcast que a gente falou sobre aquela porcaria do Shazam. É memória afetiva. A importância que... E quando eu vi outros reviews também de gente que teve o mesmo sentimento que eu, cara, era o Batman e era o Superman na tela, a coisa tava acontecendo e era real, entendeu? Não tinha como não gostar daquilo. Tem esse lance também. Então eu acho que o problema desse filme, que as pessoas não gostaram, é porque, elas não estavam se importando se o Hans Zimmer estava baixo ou alto, elas não viram o Homem de Aço, e elas não compraram a ideia da possibilidade daquele filme ser um filme conceitual, certo? Ou seja, eles entenderam que era uma continuação de um universo qualquer, com começo, meio e fim e tal. Como o lance da Marta. O que foi o lance da Marta? Todo mundo dá risada e acha piada, o Felipe também não gosta. O lance da Marta é que os dois são iguais, cara. É um alienígena e o outro é um terráqueo. O Batman sofreu o filme todo, ele começa com esse sofrimento, essa é a narrativa, e quando chega naquele momento, cara, a gente é a mesma pessoa, velho, entendeu? Tipo, dane-se, vamos se juntar, vamos fazer o que tem que fazer. Claro que os cortes são abruptos, claro que os cortes são muito... Chega a ser uma montagem doida, assim, a questão do filme, porque eu acho que faltou alguém também chegar no Zack Snyder, assim, ó, cara, né, de repente ajusta isso aqui pra ter um gancho com a próxima cena, mas mesmo assim, quem é fã do Snyder verso comprou o filme, sabe? A edição do filme parece que o cara pegou um cubo mágico, não conseguiu montar e mostrou pras pessoas, né? Mas é verdade. Mas cara, eu gosto de reassistir o filme, inclusive. Até a cena da Marta, assim, o que eu vejo de problema não é a cena em si dos dois falarem, até porque eu nem lembrava que os dois, o nome da mãe dos dois... Ninguém se lembra. Era mesmo, assim, né? Até rendeu um meme muito bom depois que apareceu o Marta, o Clark Kent, o Marta, o Bruce Wayne, e aparecia o Suplicy sendo carregado pela polícia gritando Marta, assim. Esse foi um meme bem legal. Só que aquilo ser usado como argumento pro Batman não matar ele, sabe? Não, aquilo pra mim não foi convincente. Não funcionou. Assim. Não funcionou. Tinha que ter mais elementos, não só aquilo, sabe? Só o nome da mãe dos dois, fazer o Bruce Wayne chamar a atenção que ele era humano, eu acho que não convenceu, entendeu? Porque foi meio isso que aconteceu, né? Ele tava a ponto de matar o Superman, e daí quando o Superman fala o nome Marta, o Batman, ele acha que tá falando da mãe dele, mas na verdade se liga que não, é a mãe do Super-Homem, e daí que tem o mesmo nome, sabe? Daí vai meio que sensibilizou ele, porque nossa mãe tem o mesmo nome. Dá a mão aqui, vamos matar o vilão. Eu acho que foi muito mal escrita essa cena, assim, sabe? Mas que não foi, cara, mas é que tá. O filme começa com essa pegada. Cara, o cara é traumatizado, o cara o Bruce Wayne, ele é um cara depressivo e solitário e sozinho e sofre muito em função daquela perda, entendeu? Daí tudo em função daquela a angústia, a mágoa, a dor dele, e daí somando com a perda também do Robin. E ele tá chapadão também, alcoólatra, assim, ele tá numa vibe que ele tá numa bad bem... Não, louca no início do filme, né? O Ben Affleck, ele é alcoólatra mesmo, então ele fica sendo perfeito. Mas não funcionaria melhor se ele tivesse visto em algum momento o Super-Homem salvando alguém, sendo altruísta, alguma coisa assim. Eu acho que funcionaria melhor, entendeu? Seria um argumento melhor pra ele ver que ele era um bom cara, assim, né? Porque eu entendo ali por que o Batman queria matar ele, porque achava que ele era meio vilão, né? Porque no primeiro filme mesmo, quando ele chega, ele destrói a cidade. Sim, mas assim, ele tava bravo porque o cara vai lutar contra o vilão e destrói tudo que tá na volta dele, por isso que ele tá bravo. Exatamente, né? E eu acho que só eles têm ele descobriu que o cara tem uma mãe, né, cara? Muito bandido tem mãe, né? Tá cheio de assassino aí que tem mãe, né? E azar que tem o mesmo nome que a minha. Não, tem o mesmo nome que a minha mãe e tal, né? Eu vou matar a mãe do cara, né? Tem o mesmo nome que a minha. Mas, perguntando pro Nicásio agora, tu não acha que o fato de não ter assistido o Homem de Aço pode ter influenciado um pouco a sua experiência? Agora que o Hidalgo falou que uma coisa tem diretamente tá ligada na outra, se tu não consegue assistir apreciar um filme sem ter assistido o outro, agora talvez eu reassista a coisa e veja a versão estendida, que dizem que é menos mal cortada do que a outra, né? Do BVS? É melhor, é mais não fluida. É tão abrupto, bem melhor, né? Porque tem umas transições assim de minutinhos que já deixa a coisa meio mais... Porque, cara, esse filme ele tem uma puta de uma história, né? Porra, que nem fala aqui no consenso, ele tem uma história foda, só que, tipo, ele tá mal feito. Esse que me incomodou. Eu não critiquei a história, não critiquei os heróis, eu não critiquei a DC, não critiquei eu critiquei o jeito que eles o acabamento do filme. É assim, cara, eu vou ser bem sincero. Eu vou ser direto e franco.
Se quando toca a trilha do Hans Zimmer, tu não sofre com o Batman, o troço não funciona. Essa é a verdade. Sério, cara. Tu tem que... Aquele... Puta merda, o cara perdeu a mãe. Daí o cara fica... Então, sério, tô falando sério, tá dando risada aqui. Tá falando da música e tal. Cara, não, entendo. Se o Hans Zimmer não entra assim, tu não entra em ressonância com a parada, porque eu tô falando catarse, o bagulho sabe? Tu tem que ter é um estado. Cara, mas estado tá tocando a música, tá o Batman tristão lá. Pá, porra, que tristeza. E daí corta a cena pro Super-Homem dentro de uma banheira sendo cuzão com a namorada, cara. É uma merda. Não dá pra tu conseguir se emocionar com Poxa vida. Eu não acho o Felipe eu acho que vai me entender. Ele não vai concordar comigo, mas ele vai me entender, tá ligado? E eu compro totalmente essa ideia, assim. Tanto que no Homem de Aço, eu discordo totalmente dessa nota da crítica aqui. 56%, ali 5,6%, pra mim é muito pouco. Tu daria tipo 60, assim? Cara, eu daria 80 tranquilo pro Homem de Aço. Porque tu acha ele inferior ao Mulher Maravilha? Não, é que concorda que a nota de Mulher Maravilha seja tão alta? Eu acho que a do Mulher Maravilha tá alta demais. Apesar de ter um roteiro muito bom, a nota tá alta demais. Mas dá pra ser um 90. 90 Mulher Maravilha, 80 Homem de Aço, ou talvez os dois um 88, assim, pra empatar, né? Mas no Homem de Aço eu comprei totalmente. Foi o clima que eu gostei do ator, tanto do ator que faz o Homem de Aço, quanto o vilão, são dois atores muito bons, ele tá muito bem encaixado. O Kevin Costner fazendo o pai dele tá muito bem, sabe? A fotografia do filme é toda legal, cara. Eu comprei aquela ideia, disse, não, tá legal, esse é o Super-Homem que eu queria ver no cinema, sabe? Só que daí começa a produção do Batman vs Superman. Então eles anunciam, fazem aquela superposição de logo e tal. Daí tá, agora quem é que vai ser o Batman? Aí começa aquela especulação. Não, vai ser o Josh Brolin e tal. Daí, pô, o Josh Brolin é foda. O cara que fez o Cavaleiro das Trevas, eu sempre esqueço o nome do maluco, mas ele não quis. O Christian Bale. Não quis. Não, ele foi meio que na ideia do Nolan, assim, não, vamos fazer filme de arte e tal, isso aí, filme de quadrinho, é um filme menor. Eu achei ele muito foda no personagem. Que é a mesma merda, né? O Nolan também dá uma de cult também, vai se ferrar, né, cara? Que na verdade existe até essa discussão que a gente pode fazer uma outra hora, até a partir do filme Birdman, não sei se vocês viram o filme Birdman, do Ian Rito e tal, que daí ele vai fazer essa discussão, assim, de o quanto o cinema de quadrinhos tá engolindo o resto dos cinemas, assim, até vou dizer... Já engoliu, né? Que até faz tempo eu falava pra vocês que eu tô um pouquinho cansado até de gravar cast sobre quadrinhos, eu quero gravar um pouquinho sobre esse tipo de filme também, né? Mas isso fica pra outra hora. É ele que determina as pautas, olha só. O que faz é nós. Não, mas é que é um negócio que como a gente tá mais envolvido nisso, é mais fácil a gente falar, geralmente nós todos vimos esses filmes, apesar de que o Nicasso deixa a gente na mão, né? Tem uns filmes que ele não viu, né? É bullying virtual, cara. Mas geralmente todos nós vimos esses filmes porque é um filme legal de ver no cinema, é divertido, né, cara? Às vezes a gente tá com a cabeça cheia, a gente quer ver esse tipo de filme, assim. Mas voltando, aí eles anunciaram o Ben Affleck, né, como Batman. Aí, pô, tinha uns papos, lembra que o Azaghal dizia assim, do Jovem Nerd, dizia, pô, imagina ver o Clint fazendo o Batman nesse filme, já que vai ser baseado no Cavaleiro das Trevas. A gente vai criando toda uma expectativa, né, escolhendo o Ben Affleck. O Ben Affleck, ele é um bom ator, mas depende do papel, né, dependendo do papel, ele não atua bem. Tem uns filmes bem questionáveis com ele, assim. Aí deu pra ver que ele não entendeu o personagem, não sei se vocês lembram na época, mas os fãs no Twitter começaram a detonar, não, como é que o Ben Affleck vai ser e tal. E na época ele até deu uma entrevista, eu não lembro qual era, né, num desses talk shows, assim, ele dizendo que ele não entendeu porque que os fãs não queriam que ele fosse Batman, assim. Tanto já via que ele mesmo não entendia o tamanho do personagem e a fria que ele estava entrando, assim, né. Que se ele não entendesse bem, ia detonar e os fãs não iam gostar e tal. E daí tu já via que ele não tinha entendido bem o personagem, ele tava numas de entrada, ele ser diretor também, ele fez uns filmes bons na época, ele fez Argo, que era um filme excelente, por isso até ele tinha uma parceria com a Warner por causa disso, que até ganhou o Oscar de melhor filme, o Argo, né? E daí já escolheram o ator, o negócio já veio meio cambaleante, assim. Daqui a pouco já disseram que iam botar a Mulher Maravilha e que ia ser um DC Universe, assim, né? E aí começou já aquela miscelânea, mas quando eles escolhem o Lex, cara, aí fudeu de vez, assim, desse filme. Sabe? Cara, eu gosto do Eisenberg, Jesse Eisenberg, né? Ele é bom ator, cara, mas o que deram pra ele pra ele como personagem, por exemplo, tem aquela cena que ele pega uma balinha e bota na boca de um cara, assim, sabe? E daí, tipo, aquilo é muito galhofa, entendeu? Sim. O que o Lex Luthor tá... O que tem a ver um vilão ser muito vilanesco de botar uma jujuba na boca do cara, assim, sabe? Aí destoa muito, sabe? E daí tu tá vendo aquela coisa... Eu compro aquela cena, assim, o Batman vs Superman, aquela coisa deprê, aquela cena do Ben Affleck ali, como Bruce Wayne entrando no meio da
da fumaça quando cai os prédios, assim, e tal. Que na verdade é quando ele tava na batalha do Homem de Aço, né? Ele tava ali, aquilo ali aconteceu. Só que daí quando vai pro Lex, aí me quebra as pernas, assim. Eu acho que a ideia Quando eu vi foi... o Lex Luthor, eu fico pensando, como que esse piá vai dar nesses caras, mano? Como é que vai acontecer isso? magrinho, pequenininho. É que eu acho que a ideia, não sei se o roteiro do Zack Snyder também, mas a ideia é trazer um Lex Luthor full excêntrico, assim, uma coisa extrapolada, que é o que ele é, assim, porque tudo Botasse que ele o fala... Dr. Evil de Lex Luthor, então. O que é Evil? Do Austin Powers lá. Bem excêntrico, né? Eu acho que essa era a proposta, assim. Pra mim funcionou, tá ligado? Tipo, o problema é que foi muita informação num filme só. Sim, é exato. isso. E aí que tá, que nem a Marvel a gente fala mesmo assim, a Marvel é filme a filme. Eles te mostram coisas bem feitas que tu nem queria ver, entendeu? Quem é que queria um filme do Homem de Ferro, cara? Ninguém lia o Homem de Ferro, entendeu? Só que eles pegaram e fizeram um negócio que tu nem queria ver, mas fizeram bem feito. O roteiro é coeso, a direção é coesa, não dá uma viajada, assim. E na DC eles se apressaram e começaram a botar um monte de coisa. Se esse filme fosse só a batalha do Batman vs Superman, não precisava nem de Mulher Maravilha. Ela podia só fazer uma ponta, entendeu? Eu vou dizer pra ti, esse filme devia ser filme do Batman. Porque tinha um filme de Superman. Fizesse o filme do Batman. Exato. E depois E o fizesse Guerra Civil foi o filme do Capitão América, né? Fizesse um filme da Trindade, da Mulher Maravilha. Aí depois, no terceiro, fazia de brigar. Sim. Que, entendeu? Então, quer dizer, não foi bem construído o universo. E até agora não é, na verdade. Faltou filme individual pra criar isso aqui, né? E depois, esse filme é um filme do Batman, / Mulher Maravilha, / Superman surtado, / Apocalipse, / Lex Luthor. É muita informação. Faz os caras se acostumar com o personagem, com o novo ator, faz os caras gostar dele ali, né? Tipo, pra até fazer um filme assim. Cara, só o Superman com a treta do Lex Luthor dava um filme. Só aquela treta, pô, podia ser a mesma vibe. Ele, uma engenharia, kryptonita, não sei o que, Apocalipse e Superman, dava um filme, só Sim, aquilo ali, claro, velho. podia ser a morte do Superman daí que matava ele, né? E era um monte de informação. Agora eles ainda acrescentaram o Batman e a Mulher Maravilha. Claro que quando ela chega, pô, aquela cena... As melhores cenas são com ela. Tu lembra da cena? Tu não se lembra? Aí que tá. É Hans Zimmer a todo vapor, assim, o super full louco, assim, com a visão laser, raio, assim, vermelho, assim, aquela fumaceira, assim, aquelas cenas que o Zack Snyder amplia, assim, dá aquele... Pô, é um quadro aquilo lá, entendeu? E é isso que a Marvel não tem, que não... É tudo limpo, tudo bonito, tudo branco, tudo dia de sol, tudo... Isso eu vou concordar contigo. A imagem da DC é mais bonita mesmo, assim. Até no Esquadrão Suicida, que vai ganhar um Oscar de... Depois a gente vai falar ali de maquiagem, o filme é mais bonito. Os uniformes da DC são muito mais bonitos. Isso vai fazer bem. Apesar que isso é outra tem coisa. menos computação gráfica nos uniformes, né? Isso deixa bacana, Não, né? mas é bonito, uma roupa do Superman é bonita pra caramba. Não, por isso cara. tem menos computação gráfica. É mais o cara ali, né? Cara... E mais igual, tu vê mesmo assim que o problema do filme é exatamente a produção, porque tu via só pelas coisas que eles iam largando. Aí eles foram lá e largaram uma imagem, se você lembra, a imagem do Ben Affleck vestido de Batman, né? Daí era ele meio que olhando pra baixo, assim, e tinha o Batmóvel. Uhum. Aí já virou piada, a primeira coisa, dizer que ele não tinha pescoço, né? A outra que ele tava triste, Tava né? sério, Daí até faziam, eu lembro que na época fizeram um gifzinho, que era ele olhando pra baixo, assim, empurrando o balancinho. Não sei se você... Lembro. Aí saiu esse gif, assim, daí já começaram a chamar de Sad Affleck, né? O Sadman. Falar assim, o Ben Affleck triste e tal. Aí depois teve até, antes de sair o filme, teve aquela entrevista onde eles estão conversando com um cara. Aí tá o Henry Cavill feliz dando entrevista e tá o Ben Affleck pensando em nada. Pensando na morte da bezerra, assim. Então já é umas coisas de produção que já vai azedando, assim. Tu já vê que a produção do filme não foi legal, assim, sabe? E tu vai vendo. Outra coisa que eu vejo da Warner, que nesse caso também na distribuição, se você já notar, a Marvel, os trailers que eles constroem, eles tentam te enganar. Eles botam uma cena, a fala é uma, a cena é outra, eles juntam e não tem nada a ver com o que vai aparecer no filme. E já parece que da Warner não, eles mostram as melhores cenas dos trailers. Sim. Então não dá pra olhar trailer dos filmes da Mas Warner. o Hidalgo já citou no podcast passado que a culpa não é da DC, a culpa é da Warner, né? A culpa é de da quem Warner. faz o negócio. Você fala o produtor, o Nolan, ele produziu o Man of Steel. Então, pra mim, é culpa de acionista. É o cara que quer o dinheiro. Eu vou te dar 300, 400 milhões aqui, eu quero triplicar esse valor. Dá um jeito, entendeu? Ele não tô interessado em...
é que o Nolan tinha um tamanho pra dizer assim, se um acionista botava uma viagem, ela dizia, não, cara, é o meu filme, eu vou executar a minha, se vocês não querem, eu vou fazer outra coisa, entendeu? Sim. E daí ele consegue um filme de arte pra fazer, filme pra ganhar Oscar, assim, Sim. sabe? E já o Zack Snyder já não tem esse culhão, assim, dizer, não, ele precisa daquilo ali, entendeu? Sim. Aquele é o trabalho dele, é aquele filme de herói, de ação, né? Ele não tem, digamos que um outro lugar pra correr, digamos assim, né? E ele gosta muito. Sim. O Zack Snyder, ele gosta muito de filme de quadrinho, então ele quer muito fazer aquilo e ele vai fazer de qualquer jeito. Se os acionistas pedirem, ele vai mais ou menos fazer. O Nolan já não. Vai ser do meu jeito ou não vai ser feito, então eu não faço, né? Então tu vê bastante isso, assim. Daí tem essa questão da Warner. E a outra coisa que eu vejo que é uma falha aí do Zack Snyder mesmo nesse filme é que, assim, no mundo de roteiro de cinema, quem estuda, assim, roteiro de cinema sabe que tu nunca pode referenciar uma obra muito melhor do que aquilo que tu escreveu se tu não fizer uma coisa muito boa também, sabe? Então, nesse filme ele vai referenciar, como eu disse antes, o Cavaleiro das Trevas. O Nolan, ele deu o nome de Cavaleiro das Trevas, não tinha nada a ver com a história do Cavaleiro das Trevas mesmo, dos quadrinhos, então não tem como estabelecer uma comparação, assim, né? E ele fez um filme muito bom, com um vilão muito bom e tudo, então ele não perde na comparação. Agora o Batman vs Superman, se comparar com o quadrinho, ele perde muito, e ele colocou até cenas que são tiradas do quadrinho. Tem aquela cena que o Superman ele explode a bomba atômica, né, que ele leva pro espaço, e daí tá ele bem sequinho, assim, aquela cena é tirada do quadrinho, assim, é exatamente igual ao do quadrinho, até tinha algumas comparações, né? Só que o filme não é tão bem escrito quanto isso, né? E o problema maior de todos, que a gente até discutiu do Shazam, é o vilão, né? Eles pegaram o Apocalipse e jogaram de qualquer jeito nesse filme, assim, pra ter alguém pra lutar com a Mulher Maravilha, né? Isso é uma coisa que atrapalhou muito o filme. Chega de adiar o seu futuro. O seu sonho profissional está muito perto. Na Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso. Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Qualidade de ensino e cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online 24 horas. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Mas depois disso, então, a gente vai entrar no Esquadrão Suicida e o Nicasso vai trazer uma curiosidade pra gente antes aí. Gente, a curiosidade é que na hora de na seleção do elenco, quem estava cotado para fazer o Coringa era o Ryan Gosling. Ah, é? E eu fico muito feliz que ele não tenha feito. Porque eu gosto muito do ator e eu ia ficar muito decepcionado com ele nesse filme. Esquadrão Suicida também de 2016, né? Ele foi mais pro final do ano lá. O consenso da crítica do Rotten Tomatoes, então, diz que ele possui um elenco talentoso e um pouco mais de humor do que os esforços anteriores do universo compartilhado da DC, mas eles não são suficientes para salvar o decepcionante resultado final em um enredo confuso, personagens mal escritos e direção instável. E a nota aí de 27%, né? Um pouco menos que Batman vs Superman, um ponto a menos. Defende esse, cara. Cara, tá, vamos lá. É muito difícil, cara. Não, é o mesmo problema do Batman vs Superman. Mas o Batman vs Superman é melhor, né? Não, tá, mas é o mesmo problema. Acionista, quer ver uma coisa? O filme, o primeiro trailer do Esquadrão Suicida, o filme ele era um filme de ação, tenso, escuro, não sei o quê. Tipo, então tu ia... beleza, um filme de ação, velho. Um filme, né, Esquadrão Suicida e tal. Depois, eu acho que começou a ficar mais colorido, a marketing começou a ficar mais colorido, daí no final tu já fica sabendo, hoje em dia tu já fica sabendo que na pós-produção, porque eles fazem aquelas exibições pra testar e tal, na pós-produção já foi mudado o início do filme, que era pra começar com a bruxa lá, com a magia, procurando na floresta e tal, e ela descobrindo a parada lá. Mudaram tudo aquilo pra um negócio meio pop, meio game, meio neon. Deu treta com o Will Smith, que não tava gostando de fazer mas aquele negócio é enjoado pra caramba, né, cara? O cara que me recusa a fazer Django porque não vai dar o último tiro, vai. Eu vou falar, que bom que ele não fez Django, cara. Ficou muito bom o Django. Sem ele. Sem ele, né? Então, o Will Smith é enjoado pra caramba. Isso não é culpa
E aí já começa errado a produção, né? Porque daí eles já botam um ator estrelão que tipo, não, se eu não aparecer o tempo todo, eu não faço. Pois é que tanto é que ele toma conta, ele divide o protagonismo com o Jared Leto, é assim que se fala? Jared Leto e a Margot Robbie. Mas o Jared Leto mal aparece no filme, cara. É outro problema, que é outro artista que também é estrelinha, que tem uma banda famosa. Uma banda ruim, cara. Mas é famosa. Uma banda ruim pra caramba, cara. Mas aí é que tá. Deixa eu concluir. Eu só aqui, lembro desse ator num bom papel no Clube de Compras Dallas, aquele. É a única vez que eu consigo lembrar dele fazendo um negócio bom, cara. Porque ele tá no quê? Ele tá no... Lenda Urbana, aqueles filmes de terror bedo. Foi bem ruim, né? Merda, assim, e ele tá só no Clube de Compras Dallas, que é o único filme bom dele. Senhor Ninguém. Mission Nobody. Ele tá no Blade Runner também, né? Blade Runner, viu? Que é depois do Esquadrão Suicida. Ele tem outro filme muito bom, mas vamos deixar o Hidalgo. Não, só pra concluir. Qual é o problema? Os acionistas. Viram que o filme muito denso, escuro e tenso não ia funcionar. O pessoal, o que eles fizeram? Fizeram uns trailer que é um videoclipe, colocaram um monte de neon, deixaram o filme mais pop, cortaram um monte de cena e transformaram o filme num filme pop. Esse é outro filme com problema de edição, né? Exatamente. Isso já na pós-produção. Seríssimo. Tá, mas aí que tá. É problema de edição porque ele foi montado na pós-produção. Ele é mais confuso que o outro. Ele foi transformado numa coisa que ele não era. Ele é muito confuso. Inclusive com cenas refilmadas, né? O vilão aparece só no final, aquele vilão horroroso, péssimo. Ele tem uma cena acho que de 10 minutos de vilão e acabou, né? É um filme que não tem eu também olhei na pré-estreia, fui na pré-estreia, eu assisti no cinema, até me diverti, eu já fui sabendo, cara, é o que eles querem, eles querem transformar a medicina Marvel, eu vou lá, dar uma risada e olhar a piada lá, ok. E fui, e me diverti, também não fiquei reparando ali de edição, de direção, azar, eu sabia que ia ser uma merda mesmo. E fui, mas foi porque também eu gosto de tudo que vem do Batman. Então, tipo, tinha a Arlequina lá. A edição é tão ruim que às vezes parece que tu dormiu um pedaço e voltou. Vai, horrível, velho. Eu só acho que eles eu não sei assim que fala, eles subaproveitam ou não aproveitam personagens que tipo nem a Katana. Quando tu pensa na Katana, tu pensa em Kill Bill, uma mulher louca dando espadada em todo mundo, né? A Katana só faz um jeito lá, né? E não mata ninguém, cara. O personagem mais bem aproveitado ali é a Arlequina, né? A Arlequina tá bem. Tanto é que ela dominou o filme, a cena, dominou o filme. Mas aí que tá, que eu acho ali no negócio. Nos filmes da DC, assim, eles conseguem montar um elenco legal. Eles têm uma ideia bacana, o visual tu vê que é só ajustar umas coisinhas, assim, né? Pô, cara, ajusta o vilão que vai dar certo, entendeu? Nesse Esquadrão Suicida, que nem tu disse, assim, o Coringa faz ou não faz parte do filme, assim, né? Porque ele meio que tá ali aleatório. Assim. Cara, eles desistem do Coringa da pós-produção, eles cortam o Coringa do filme. Cara, ele volta na última cena, cara, que não tem nada pra quê? Isso, exatamente. Eles cortam, cara, coisa que tava no... Ah, pelo amor de Deus, cara. Ele faz aquele Coringa brilhoso ainda por cima, cara. Ah, cara, eu comprei a ideia do Coringa. Se tu quiser fazer um Coringa velho, gay, negro, não, cachorro... Coringa tem que ter maquiagem mal feita. Não, qualquer Coringa eu aceito. Eu aceito qualquer Coringa. Desde que ele seja vilão, entendeu? Eu acho que foi... Eu gostei até do Jared Leto, gosto da interpretação e até gosto de dar uma outra visão pro Coringa, assim, porque é muito difícil de superar o Heath Ledger, assim, né? Talvez agora o Joaquin Phoenix consiga, porque é um ator muito, muito bom, assim, e também vai fazer uma versão diferente, assim. Só que, por exemplo, não combina com o Coringa ele fazer um círculo de espadinha no chão e ficar dando risada no meio, sabe? Isso não, Tu vê que aquilo é muito visual, assim, ele é uma coisa do caos, ele não ia parar pra ficar organizando espadinha, assim, né? Nem pra fazer tatuagem, né? Ele é sádico, né, cara? Ele é um cara que ele é pra ser tenso, né? A não ser que fosse uma coisa pra pegar um vilão, alguma coisa. Pra pegar um vilão, não, pra pegar um herói pra enlouquecer alguém. Essa é a ideia dele, né? De mostrar que qualquer um pode ser um vilão. É isso que ele tenta fazer com o Batman. Por melhor que tu seja, tu também pode te corromper, né? Essa é a ideia do Coringa e isso que não combina, assim. Mas ali o principal é que eles não se decidiram, que eles fizessem. Não, vamos botar o Coringa aqui pra já depois no outro filme ele tá com o Batman e pra esse universo aí rolar, né? E a gente via exatamente o que aconteceu ali. A Marvel fez um filme onde ninguém conhecia os personagens, que é o Guardiões da Galáxia, e que deu muito certo, porque era um filme de comédia. E aí já tinha começado a produção do
Esquadrão Suicida e eles resolveram que ia ser um filme parecido, né? Que esse filme vai ser rebutado, né, cara? Eles admitiram a falha tremenda que foi esse filme. Eles vão rebutar o filme, né? E daí eles E ao mesmo tempo que fez sucesso, aí que tá a contradição. Fez bilheteria, uma porcaria desse filme. A cara V não fez, né? Se vê, não fez, Eu acho que fez mais bilheteria que o Batman vs Superman, eu acho, né? Não, fez 600 e pouco, o Batman fez 800 e pouco milhões. Um pouco 860 milhões, se não me engano. Mas daí tu vê, pô, cara, tinha muita coisa pra dar certo. Pra ser, como é um filme de personagens desconhecidos, assim, faz como um filme de missão, né? Podia ser o Coringa sequestrando aquela... Como é que é o nome daquela personagem que contrata eles ali? Que contrata não, aquela... Amanda Waller. Isso, Amanda Waller. Bom, botaram uma atriz tri boa, é idêntica a ela nos quadrinhos, assim, sabe? Boa mesmo. Faz o Coringa sequestrar ela e a missão é resgatar ela. Simples. É bem simples, né? Pra que botar um vilão que vai destruir o mundo com raios de luz e energia e poderes? Não precisava disso, entendeu? E é sempre a mesma coisa, é sempre o vilão over, assim, né? O vilão que destrói tudo e o cara tem que salvar o mundo, né? E, pô, era só fazer uma coisa menor, pensa pequeno, assim, né? Vai devagar, né? Tu vê que é a ansiedade deles, assim, né? E tu vê que o problema é que o pessoal fala, a DC não é acionista. Olha só, vão lá, escolhe o Ben Affleck, bebum, dependente químico, alcoólatra pra fazer o Batman, o cara não conseguia ficar de pé nos negócios lá, tava tudo malzão. Velho, agora até eu dou internado recentemente, de novo aí. Então, quer dizer, tipo, o Ben Affleck tem um caso com alguém na Warner, com alguma acionista, ou com alguns, não sei, é meio estranho aquele cara conseguir uns papel assim, né? Tem dinheiro pra dirigir filme lá, e fez um filme que flopou também, nem sei qual é o nome, deve saber, né? Aquele filme de época sim, e tal. Sei. E depois me traz o Will Smith, que é outra estrelinha, um cara difícil de se lidar, que exige um monte de coisa pra se fazer um filme, tem que dar o último tiro, tem que salvar a humanidade. E, porra, velho, como é que tu vai trabalhar com os caras assim pra fazer um filme de franquia, assim, que tem que funcionar? Tem que pegar um cara que entenda, cara, que é o seguinte, nem sempre tu vai salvar o mundo, nem sempre... E, sabe, de quem é a culpa? Do diretor? Não é do diretor, é do roteirista? Não, é do... Cara, joga o Smith no filme e faz com que ele compartilhe o protagonismo do negócio. Tem horas ali que eu fico olhando, pá, o Smith é legal, carismático e tal. Eu, pô, por que eu tô olhando essa cena, cara, no filme da DC, tá ligado? Do pistoleiro, dane-se o pistoleiro, entendeu? O pistoleiro nem é tão representativo. Quem é pistoleiro, né? velho? Eu fui ficar sabendo no filme que existia um pistoleiro. Eu troço. A katana que eu queria ver matando um monte de gente não fez nada. Porra, aí não dá, né, velho? E tanto que tu fica o tempo todo vendo o Will Smith naquele filme, né? No Guardiões da Galáxia mesmo tem o Chris Pratt ali, mas ninguém conhecia o Chris Pratt, assim, né? Então virou um filme de equipe mesmo, porque tu não conhecia. Já no Esquadrão Suicida, toda hora tu olhava, é o Will Smith, né? Fizeram essa cena pro Will Smith porque ele não queria ficar de máscara, porque é o Will Smith, então tu via que isso tudo destoava, assim, E ele né? também tá bem mal no filme, né? Não tá legal. Eu não sei, cara, acho que o negão manda bem, cara, mas, sei lá, o problema é que é um personagem desnecessário, forçado, de um contexto que não precisava, sei lá. Eu queria ter visto mais o Coringa, por exemplo. Se tivesse limpado, tirado o Smith e deixado só a Arlequina e o Coringa ali, ia ser um filme mais decente, entendeu? O Coringa deve ter uns 4 minutos de cena. Não, eles expurgam o Coringa do filme na pós-produção, um corte final do filme é terrível, cara, terrível. E eles jogam umas coisas, tem aquela cena inicial com o Batman ali, que é a Arlequina e o Coringa fugindo e o Batman em cima do carro, assim, tal, né, que é um carro rosa lá, tipo uma Lamborghini rosa, que ele tá totalmente jogado, assim, não precisava usar o Batman, sabe? Deixa pro próximo filme, já vai ter um filme com o Batman ali mais pra frente, assim, daí tu vê que eles realmente não tinham calma, assim, de deixar o diretor executar a ideia dele, assim. Mas então já no próximo ano, 2017, a gente vai ter Mulher Maravilha e vem uma curiosidade antes. Cara, essa aqui eu achei bem legal, eu não sabia disso, não sei se vocês sabiam, talvez eu esteja dizendo algo repetido, né, pra vocês, mas a Mulher Maravilha dos heróis da DC, ela foi a única que não foi criada por um quadrinista. Ela foi criada por um psicólogo, homem, ativista feminino, que deu poderes pra ela como mulher. Inclusive o Laço da Verdade foi uma coisa que ele criou junto com relação ao conhecimento dele da psicologia. É ativista feminista, né, doutor, eu não lembro exatamente o nome dele, tem um filme sobre isso, que é Doutor Alguma Coisa e As Mulheres Maravilha. Até um filme bem bacana de se assistir, assim.
Dá pra ver porque ele colocou muitos elementos até de sadomasoquismo, de bondade, assim, né? Então o laço, né? E como ele tinha uma relação com 2 mulheres, então tem muita referência disso. Então tem muita referência a isso, tanto que ele sofreu até um processo depois, né? Que era uma época bastante conservadora, assim, sim, e ele sim. fez uma personagem com referências a uma sexualidade não aceita pra época, né? É, exatamente, né? Esse filme, então, já vai ter um consenso de crítica que diz que ele é emocionante, sincero e animado, pelo desempenho carismático de Gal Gadot, a Mulher Maravilha. É um filme espetacularmente bem sucedido e ele vai ter a maior nota de todos eles aí, que é 93%. Eu gostei muito desse filme. Eu acho até que gastaram a Gal Gadot muitas vezes no Velozes e Furiosos, não precisava. Matasse ela antes pra ela fazer filme melhor. Mas eu gostei muito desse filme. Gostei pra caramba. Eu lembro quando se fez a escolha de elenco, até também quando escolheram ela, foi bastante questionada por ela não ser corpulenta, né? Ela é alta, mas ela era modelo, né? E por ela não ser mais magra, assim, tal, já alguns fãs já não acharam muito boa a escolha. Eles queriam a... Eu até tava falando sobre... Esqueci o nome. É outra que faz do Velozes e Furiosos Isso, também, né? também fez os Velozes e Furiosos agora. A Gina Carano. A Gina Carano que era do... Ela era da luta, né? Ela era do MMA, UFC feminino e tal. Então já se cotava ela porque ela tinha feito uns filmes de ação, assim, pra colocar aí o Velozes e Furiosos mesmo, assim. Cara, mas esse filme, ele é muito bem escrito, o roteiro dele é muito bem feito, a Gal Gadot é muito carismática, assim. Funciona tudo bem pra mim esse filme, exceto o final. É, o vilão é péssimo, a luta final não faz sentido nenhum, né, cara? Mas o filme é muito bem feito, cara. Eu gostei muito dele. Eu acho que talvez uma das poucas críticas além do vilão, acho que deram um protagonismo muito grande pro cara ali. Acho que não precisava. Acho que podia ter centralizado o filme muito mais nela do que nele ali. Até deram uma cena mais heróica do que deveria ser pra ele no final, né? Acabou ele sendo de herói do negócio, ele se mata, né? É, até, de repente, podia, só que o roteiro é tão bem escrito que as cenas com ele funcionam muito bem, né? Sim. Tanto que esse filme ele tem um roteiro que até dá pra dizer que é, se não feminista, pelo menos empoderador. Sem querer, ele não levanta a bandeira do feminismo. Ele não fica falando, olha aí como esse homem é machista, né? Ele não levanta essa bandeira. Ela só fica fazendo piadas com ele relacionadas à origem dela. A piada da banheira lá. Isso, é muito tipo, bom, da banheira, né? de quando ele tá pelado e tal, que ele é que tem umas atitudes, assim, de ficar constrangido com ela, né? Que ela não tem por ela ver do mundo à parte, assim, e mostrar que a nossa sociedade tem alguns comportamentos ridículos, até considerados machistas mesmo, que visto de um outro ponto de vista, de uma outra sociedade, que mostra quão incoerente eles são, né? E eles fazem isso com ações dentro do filme, não precisa de diálogos pra isso, assim, falando sobre isso. Olha como esse cara é machista, como esse cara é feminista. Até a assistente que é utilizada ali, né, a relação dela com a Mulher Maravilha também funciona bem. As cenas são muito boas dela indo vestir ela e tal. Isso, exatamente. Muito bacana. Funcionam muito bem as piadas, né? Aquela coisa de dela dizer, eu sou a secretária dela, lá no meu mundo seria uma escrava e tal, né? Então funciona muito bem as piadas sem ser forçado, assim, né? Eu acho que o que tu falou do vilão, o problema é que dentro do contexto ali que o filme tá inserido, né? Que é a origem ali da Mulher Maravilha, né? Ela é muito mais poderosa do que qualquer coisa que ela vai enfrentar. Por isso que botaram aquele cara lá no final. Ela é muito mais forte. Tipo, ela dá um banho com todo mundo, né, cara? Ela vence essas batalhas assim de barbada, sai correndo no meio do campo de batalha, atira pra tudo quanto é lado, ela acaba com o negócio, tipo... Não é qualquer coisa pra parar ela, né? E daí eles dão um ar realista pro filme, que é ela ali na Primeira Guerra Mundial, assim, né? A Primeira Guerra. E daí ela enfrentando o campo de batalha, aquela cena dela das trincheiras, é né, que muito ela bacana, sai da trincheira, né? É muito legal. Vocês viram no cinema o filme? Eu vi no cinema, né? Esse filme vem em casa. Cara, vá no cinema... Aquela cena é muito boa, assim, ela rebatendo as balas, aí aquela assinatura que tu vê que a diretora pegou do Zack Snyder e deu uma continuidade ali, funciona muito bem, assim. Só que o vilão, ele teria funcionado, de repente, numa batalha lá na Temícera, né? A ilha de onde ela vem. Funcionaria lá, só que já naquele contexto ali já não, né? Daí já vira aquele bonecão de CG, assim, que destoa muito, né? Podia ser um cara com uma armadura, assim, né? Não precisava ser aquele bonecão, assim, né? E é o Ares, né?
Isso, exatamente. Esse filme ele é muito bom. Ele até puxa assim, as cenas que de empoderamento funciona melhor pra mim do que até lá no Capitão Marvel, na Capitã Marvel. É que no Capitão Marvel parece que é mais jogado pra gente, né? Assim, tipo, pra explicar agora vem uma cena de empoderamento. Aqui não, aqui é mais fluido, né? Exatamente. É muito mais coeso aí, né? E o ator mesmo, que deram muito destaque pra ele, mas é um bom ator, né? Que faz ali o par, e eles nem puxam muito do lado romântico, nem nada, assim, né? Até porque ele tem outra noiva, né? Ele passa boa parte do filme falando sobre isso, né? E agora, só que ele morre no final do filme, agora vão ressuscitar ele no próximo, né? Não sei como é que vão fazer isso. Não sei, o universo super-herói tudo pode. Depois disso, então, em 2017 ainda... O Hidalgo não falou do filme, cara. O que tu acha do filme? Cara, o filme é bom, o filme é bem... O Felipe falou tudo, é bem dirigido e tal, de repente eles se passaram um pouco no vilão, mas é aquilo ali, também não estraga o filme, sabe? E o que ganha o filme, assim, é a simpatia o carisma da Gal Gadot, o Gal Gadot, não sei como é que... Gal Gadot. E pô, é um filme assim que ele é simples, ele é simpático, tu assiste ele e sai leve, entendeu? Eu acho que foi o primeiro filme assim desse universo, assim, porque o próprio Man of Steel, que eu gosto muito, ele é bem emocional, assim, bem emotivo. O BVS é uma ópera, Esquadrão Suicida te causa estranheza também, assim como o BVS, mas Mulher Maravilha assim já te dá uma sensação de tipo, pô, bacana esse filme, dá pra ver de tarde, à noite, comendo uma pipoca legal e depois jogar um videogame, entendeu? A única coisa que de repente é um ponto de vista diferente, assim, que eu já vi algumas mulheres que assistiram o filme questionando, assim, que elas gostam mais do Capitão Marvel, por exemplo, porque eles colocam assim, pô, a mulher tá na guerra e ela tá de saia, assim, tal, daí ela, mesmo que seja uma roupa que ela grega e tal... Né, foge um pouco do contexto, porque tem que botar ela de saia, de perna de fora. Assim. Mas a Mulher Maravilha usa saia. Não, sim, mas é isso que eu vejo que a visão feminina, de repente, sobre esse filme é um pouco diferente. Eu já vi que tem mulheres que gostam... usa o colã no corpo todo, a Mulher Maravilha usa saia. Nessa versão mais atual, né? Que ela usa o roupão de... A Capitã Marvel usa o roupão de piloto, né? De piloto de avião, assim, ela já tinha versões de saia também, entendeu? Então eu já vi algumas fãs que assistiram dizendo que podia ter tido uma atualização também, né? Se ela tá na Primeira Guerra, onde todo mundo usa calça, por que ela tem que estar de saia, entendeu? Isso que eu já vi ser questionado, assim. Eu sei que para as mulheres nem sempre é boa a experiência com esse filme. Se algumas gostam e outras não. Já nesse ano, então, a gente vai ter Liga da Justiça, né? O consenso da crítica, então, é que Liga da Justiça supera um certo número de filmes da DC... mas seu salto não é o suficiente para mudar a estética sombria, os personagens rasos e a ação caótica que continuam perseguindo a franquia. E a nota, então, é um pouco mais alta que os outros, mas nem tanto, que é 40%. Né? Vocês me pediram pra ver esse filme, eu não vi, cara. Como é que é a edição? Tem alguma curiosidade ou a gente pode Eu quero saber como é que é a edição. Cara, tá, vamos lá. Eu sou fã do Zack Snyder, certo? Eu vou ver ele todo esquisito. Eu comprei o Snyderverso. E depois as coisas foram acontecendo que só pioraram. Esse filme, pra quem gostava da ideia do Zack Snyder, ou do que o Zack Snyder começou a fazer no universo, a gente assiste esse filme assim com uma tristeza no coração. E a gente olha, meu Deus do céu, o que fizeram com esse filme? Porque diz que ele teve problemas pessoais durante o filme e tal, mas eu acho que na verdade meio que expurgaram ele da produção e trouxeram o Whedon, né? Josh Whedon pra concluir o filme, e o filme é destemperado, o filme não tem tom, o corte das cenas não tem continuidade assim, ou ele é forçado, por exemplo. Tu vê um diálogo onde existe um diálogo que o Zack Snyder fez o corte, gravou, depois inserido no meio daquilo tá as falas do novo roteiro que refizeram na pós-produção. Aí tu repara que o corte de cabelo tá diferente, que o tom de voz tá diferente, que a barba tá diferente, que o penteado do cabelo tá diferente, que o CGI é horrível, cara, horrível, forçado pra cá. Olha, nossa senhora, se fosse feito pelo Chapolin tá melhor, tá ligado? Horrível aquele fundo. Caraca, os caras meteram um fundo verde tosco, horrível. Cara, por assim, ó, o filme é ruim, não tem tom, já não tem Hans Zimmer, já virou umas papagaiadas assim de
comédia desnecessária, a maioria das coisas não funciona, e tem a pior coisa, né, que fizeram, que foi ter deformado o Henry Cavill, né? Deformaram o Superman, cara. A cara dele é toda torta, entendeu? Até minha esposa fala, olha como é que conseguiu deixar esse homem bonito feio. Até isso a DC consegue fazer, porque o cara deformaram porque colocaram uma boquinha de borracha de pato nele na pós-produção pra acrescentar, porque ele tava gravando... esconder o bigode, né? Pra esconder o bigode, porque ele tava gravando um filme do Missão Impossível lá com o Tom Cruise, que até ele tá muito bem nesse filme, eu vi os trailers. Então, assim, cara, o filme é uma desgraça total e absoluta. E eu tenho tristeza em ver aquele filme e saber que, tipo, cara, sério que vocês fizeram isso com a Liga da Justiça, entendeu? E daí não dá pra gostar. Eu olhei duas vezes no cinema, que eu fui sozinho, depois fui com a minha filha, mas, pá, dá uma tristeza, cara. Dá uma vergonha alheia, tipo, Batman fazendo piada bosta no filme, cara. Horrível, horrível. E por que não fizeram Aquaman antes desse filme? Não faz sentido nenhum, cara. E que já tava no cronograma e tal. Eles desistiram, eles tiraram o Zack Snyder no meio da produção. Ó, horrível, horrível. Não vale a pena nem assistir. Viu? Eu nem sabia que não valia a pena, não assisti. Tá louco. Dá uma tristeza, cara. É que tu já não comprou ideia nenhuma. De repente tu vai assistir. Tem gente que assistiu, achei legal, ali, todo mundo junto, não sei o quê. Caraca, velho, eu fico olhando. Tem as cenas do Flash ali, cara. Aquela cena que dele agora, que o Harry Potter sem Harry Potter. O Harry Potter sem Harry Potter. Eu não vi o Animais Estranhos. Os Animais Estranhos. Pois é, o ator que fez o Flash, ele participou desse filme. Ele fez um corte de cabelo bem específico, assim, meio, né, coquinho. E daí ele aparece com esse corte no meio da Liga da Justiça, só que numa cena montada, assim, com... Velho, pra quem repara os detalhes, assim, pra quem viu um monte... trailer, um monte de coisa, assim, antes do filme, vê que aquilo ali, cara, eles... transformaram o filme numa coisa lixo, entendeu? Horrível. Tanto é que nos primeiros trailers era tudo muito sombrio, tudo muito, né? Aquela coisa Zack Snyder. E daqui a pouco o filme já era... O que era preto era vermelho, o céu já era vermelho, já tinha umas florzinhas neon no final do filme. Eu, caralho, o que fizeram com esse troço? Terrível, cara, terrível. Tu vê que é uma miscelânea, assim, se tem... Nos outros filmes já dava pra ver que tinha problemas de produção, assim, tu vê, alguém tá metendo a mão e tá dizendo que tem que fazer, aquilo que tu disse, né? Eles faziam exibição pro público, aí, sei lá, se o público não gostava, os acionistas não gostavam, e diziam, não, muda que não vai dar dinheiro. Tu vê que os caras estão preocupados em ganhar dinheiro. Daí tu pensa assim... Pô, cara, é só esperar um pouquinho, né? Porque o Henry Cavill foi fazer o Missão Impossível, ele tinha um bigode. Daí o que aconteceu ali? Eles queriam cumprir o calendário, né? Eles não quiseram adiar o filme pra então refazer algumas cenas, do cara tirar o bigode pra poder atuar, né? Daí faz um CG na cara e vira um bonecão do posto, assim, né? Tu vê que não é um ator ali, né? É um negócio muito, muito ridículo, assim, né? O que é feito. E daí nesse filme tu vê, evidente, as cenas que os caras enfiaram no meio, assim, né? Daí eles fazem coisas pra amenizar, pra aparecer com os filmes da Marvel mesmo, né? Pô, se contratou um diretor, essa é a visão do diretor, deixa ele executar a visão dele, né? A não ser que ele comece a fazer muita porcaria mesmo no processo, assim, né? Mas daí, o que tu vê ali? Os acionistas disseram, não, o filme tem que ser mais engraçado, né? Eu até acho que as piadas do Flash funcionam. Agora essas piadas do Batman é que não, cara. O Batman piadista. É engraçado, assim, o Batman tá piadista nisso aí, cara. No outro, o BVS, como eu falei ali, ó. Tu chega a sofrer com o Hans Zimmer tocando. Nossa, o cara perdeu a mãe, dá uma dor no coração, né, velho? Pô, daí chega no BVS, o cara tá piadista total. E é kkk, dando risada e... Velho, que tá tomando o quê? Prozac? Que é? O cara tá... Sim, qual é o seu superpoder? Ah, eu sou rico. Umas coisas assim, né? Não, totalmente fora do tom, sabe? E aí que tá. O problema é que se tivessem dado, cara, Liga da Justiça, toma o Widow, começa e termina. Cara, eu acho que ia ser um baita no filme. É um filme claro e tal, ele ia conseguir dar o tom dele, mas é um filme do Zack Snyder, assim, ó, sabe, deturpado, assim, torcido, sabe? Vamos transformar nisso aqui. E não funcionou. E apesar de que o Joss Whedon mesmo já tinha flopado com o Vingadores Era de Ultron, que é um dos piores filmes da Marvel mesmo, né? Que ele fez, e até ele lá também foi podado. Tinha algumas coisas que ele queria fazer, que daí tu já vê que lá naquele filme, ele mesmo já foi cortado lá, ele tinha cenas na Era de Ultron também, o filme também é muito picotado, e tem coisas ali que estavam no trailer que não tá na Era de Ultron, né? E aí contratam ele meio que pra fazer a mesma coisa aqui, assim, né?
Esse filme, assim, é um problema de produção gigantesco, assim. Atrapalha muito a nossa experiência, né? Quando vai assistir. Não, e enquanto tá, assim, o filme começa, aquelas cenas do Batman lá, do Zack Snyder, né, cara? A plástica do filme, que é no topo do prédio. O Zack Snyder, lembra que ele pega lá e vê o símbolo do... Ok. Zack Snyder. E depois vai pra uma intro, assim, que tem uma musiquinha, até que falaram que foi o Whedon que fez, mas a gravação das imagens foi Zack Snyder. Aí daqui a pouco vai pra uns troços, assim, já começa pra aquele corte do Superman com aquela boca torta. Caraca, velho, o que é isso? Eu no cinema. Depois tem uma cena ruim atrás da outra. E tu foi 2 vezes no cinema? Fui 2 vezes. Eu fui sozinho, com a minha esposa, não sei. E depois fui com a minha filha, ela queria ver também. É que ele foi a primeira e disse assim, esse filme é ruim, cara. Eu vou ter que ver uma segunda porque não pode ser tão ruim. Vamos ver se é ruim mesmo. Não pode ser tão ruim. Cara, eu não tenho sentimento. E tu ainda levou a criança, cara. Tem que levar, né, cara? Ela gosta. Cara. Leva pra ver outra coisa. Ela gosta de descer também. Tem que estar desde pequeno. Pô, e tem uns acertos, assim, eu acho bem legal a visão que deram pro Aquaman. Depois a gente vai ver no filme do Aquaman, assim, que funciona, né? Só que é aquela coisa de faltou calma, né, cara? Por que não fizeram antes o filme ali daquele que é robótico ali, até eu esqueci o nome do Cyborg. Do Cyborg. Por que não fizeram um filme do Cyborg? Tem uma ideia bem legal, assim, do cara ter partes robóticas, ele ter que se acostumar com aquela nova vida dele. Podiam ter feito um filme antes. O Flash é um baita um personagem também podiam ter feito o Flash antes, assim. O ator que faz o Flash, cara, é um baita de um ator, porque ele tem as vantagens de ser invisível, que é um filmaço, ele atua muito bem. Precisamos falar sobre o Kevin também, atua muito bem nesse filme, né? Então, só que não tiveram a calma de desenvolver os personagens, assim, né? Aquela coisa de, não, vamos fazer que é pra gente ganhar dinheiro e no meio do processo a gente se acerta e a Liga da Justiça tem uns personagens... E tu vê assim, que nem tu mesmo disse, quem é que conhecia o Homem de Ferro, né, cara? Então o Batman e o Superman tem que ter... Tinha tudo pra ter um filme bom, entendeu? Os caras tiveram que se esforçar pra estragar o filme e eles se esforçaram, né? Podia ter um filme simples, cara. Simples do Superman. Olha, podia ter um filme do Clark, velho. Clark ali, tal, uma coisa, ele investigando e lá no final botar a capa e salvar a humanidade. Um troço simples. Tendo o roteiro, dá pra fazer. Entrando cabine telefônica, né, pra trocar roupa. Não sei se precisa disso mais, mas sei lá, cara. A Liga da Justiça... Pra mim, é irritante ver aquilo. Irritante, me irrita. Pô, sério que vocês demitiram o Zack Snyder pra isso, velho? Pô, não dá, né? Mas é muito caro, então dá menos dinheiro, mas não é desculpa, pelo amor de Deus. Dá menos dinheiro. Saiu 400 pila, beleza, dá 200 então, e se vira, faz uma liga. Mas a gente queria a visão do Whedon, então zera esse negócio e dá pro Whedon fazer um negócio, desde o começo. Vamos fazer um filme de começo, meio e fim, não essa coisa. Ele parece um mutante distorcido, assim, uma coisa... Tu olha, que é isso? Que filme é... Ele não tem tom. Ele às vezes é super colorido, às vezes é super querendo ser cômico e não funciona. Tá louco, dá uma desgraça, é uma desgraça. Ele é um filme que tem cenas legais, só que o tempo todo fica te tirando das cenas, assim, sabe? As cenas dos atores interagindo são bem bacanas, assim, né? Tu vê que alguns atores ali, eles têm uma química pra interagir, assim, tanto o Aquaman como o Batman e tudo. Só que daí eles deturparam alguns personagens, assim, o Batman, por exemplo, e parece que o Ben Affleck não tá afim de... Mas ele tá com uma cara de bêbado já ali. Não é sério, com uma cara de bêbado. Eu tô falando, tem um caso com alguém na Warner, cara, não é possível. Não é possível aquele homem ser o Batman, não é possível. Ele tava com uma cara de bêbado, assim, inchado, assim, parece que acordou cedo, sabe? Batman tiozão, assim, sabe? Tipo... com uma cara de saco cheio, não devia estar aqui, sabe? Não, sei lá. E daí a gente vai ver algumas decisões agora pro próximo filme. Ele começou a ficar mais forte quando ele saía da água pela adaptação dele ao mundo, pelo número de vezes que ele saiu. Então ele sofreu algum tipo de mutação, uma modificação biológica nele, que ele começou a ficar mais... Até para justificar a utilização do herói, né? E a partir dessa saga aí, ele passou a poder lutar fora da água e ficar mais forte fora da água. Se eu não me engano, tem a ver porque ele vive numa gravidade muito maior que a nossa, né? Porque ele vive embaixo d'água, né? Então isso faz com que ele seja muito forte mesmo. Uma pressão, né? Isso, forte. Por causa da pressão atmosférica, porque ele vive embaixo d'água, né? Se eu não me engano, é com isso que tem a ver, assim, mas tinha várias piadas, mas a começar que ele é o único que não voa, né? Ele é o único personagem que não voava em muitas das histórias, assim. Daí tinha até uma piadinha, não lembro de qual é o desenho, acho que é do Frango Robô, até que eles botam todos eles, assim, daí tá o Super-Homem, a Mulher Maravilha, todos voando, como se eles estivessem naquele...
Lembra que tinha o avião da Mulher Maravilha que era invisível? Sim. Isso lá no desenho da Hanna-Barbera, eu acho, né? Que tinha os gênios e tal. Daí tem a piadinha que tá todos eles como se estivessem sentados no avião, daí eles chamam o Aquaman vem correndo e se joga, assim, como se fosse pular dentro do avião invisível, só que não tem nada, ele cai no chão, assim. Sacanagem. E ele sai e ficam rindo dele, né? Ele era muito zoado, assim, né? Cara, mas daí, então, o consenso da crítica diz assim, ó. Aquaman nada em sua maré divertidamente absurda, oferecendo um espetáculo de super-heróis em CGI que integra uma ação vigorosa com ênfase na boa diversão, à moda antiga. Esse foi o único filme que eu vi no cinema. Cara, De todos esses? De todos eles. esse filme é estranhamente bom, cara. Eu não sei Você vai falar o porquê. consenso de crítica, tipo... Vai lá. E o consenso da crítica nota, então, 65%. Ó, uma nota até aceitável. Eu gostei desse filme, cara. Cara, é super divertido, cara. Eu gostei Bom, tem pra caramba ação, desse filme. É muito Eu gostei bom. pra caramba, assim. Eu não sei porque Ele é é bom. muito inferior à Mulher Maravilha. Eu vi os dois assim, muito... Eu vi o Mulher Maravilha em casa, depois eu fui no cinema ver o Cara, eu me Aquaman. diverti mais no Aquaman, eu acho. Cara, Mas eu achei muito bom esse filme, os cara. monstros marinhos. Porra, e aquele visual do... É um filme pra tu ver no cinema. Ele tem Esse eu não vi no um- cinema, eu tava decepcionado. Ele tem uma computação gráfica muito foda. As cenas, assim, são muito bem feitas, sabe? Tipo, é um filme que eu até arrisco dizer que é um filme pra tu ver em 3D. Porque ele tem um impacto ali com a tecnologia 3D. Mas não no Shopping Canoas, que o 3D é uma merda, né? Não. Tu vê num cinema bom que tem o 3D, assim. O Canoas tu diz o antigo, né? Porque o novo já tem um 3D bom que é o CI, não sei se tu já O foi. CI, ali. um IMAX da Aí vida, ali um negócio funciona bem. Isso é pra coisa pra rico. Eu não... Mas ali é bem baratinho até dia de semana aqui no CI. Tem O dias que é baratinho pra ti? 13 5 pila. pila. Sério mesmo? Sim, tem às vezes a meia 5 pila ali. A meia do dia da promoção, no caso, né? Sim. No dia da promoção tem filmes que é 5 pila. Daí o 3D já vai ser 12 pila, acho. Tem que cuidar no 15, site, no então. máximo. Tem que cuidar. E sempre acho que é segunda ou terça, que daí é lotado, né? Se tu for dia de hoje, que nem é férias, assim, é tu e a piazada toda de Canoas, assim, Cabe, né? sei lá, 1000 pessoas dentro da sala, é tu e 999 alunos. Alunos. Cara, aí que tá, né? Esse filme, pegaram um ator e deram um visual pra ele que eu acho que combina bem, né? Porque pegaram ele aquela coisa assim neozelandesa lá, como é que é o... Moari? Como é que é o nome do... Os... esqueci o nome. É esse povo da água aí. Moana. São os Moana. Isso, exatamente. São os aborígenes lá da Nova Zelândia. Da Não Nova lembro Zelândia. como é que é o Isso, nome exatamente. exatamente deles ali. E daí Ele é deram- de lá, né? Ele é da Ele é de lá, isso, exatamente. A ideia era aquele visual tatuado, tá? Um visual totalmente diferente do que a gente via do Aquaman, assim. E é um ator... Ele não é um excelente ator, mas ele é carismático pra caramba, né? Tanto lá no Game of Thrones ele fez um personagem que também só com carisma, ele também ganha muito no As personagem. nossas esposas também acham ele bem carismático, não sei o que acontece. Elas acham bastante carismático. Elas curtem muito o carisma dele. Eu não consigo entender o que rola ali. E daí de usar aquele visual ali e tal, acho que encaixou bem. E nesse filme, cara, é um filme que tinha muito pra dar errado, porque, né, um filme debaixo d'água é difícil fazer funcionar aquela dinâmica da física debaixo d'água e tudo. Só que pegaram um diretor muito bom, assim, Porque né? pegaram o William Dafoe, né? Não fazendo o papel de vilão, né? Sim, O William Dafoe tem cara de vilão. Tem Ele cara quer ser de vilão, né? sempre, né? Pior que... Mas aí deram pro James Wan, né, cara, que é um diretor muito bom e sabe fazer um filme comercial, assim. James Wan tem filmes que ele gastou R$1 e ganhou 1 milhão, né, cara? Então, e deixaram o cara trabalhar, né? Não ficar enchendo o saco do cara, né? Então, o vilão não é o melhor dos vilões, assim, mas ele até dá um plano de fundo, dá uma motivação pro vilão, deixa os atores trabalharem, não é um filme picotado, onde corta o tempo todo. Muito pelo contrário, tem plano de sequência nesse filme, assim. É um filme funciona muito prático bem. que funciona. A ação funciona. Até a comédia, que é bem estranha, funciona também. Não sei como funciona aquilo. Porque... Cara, eu acho que eles tentaram no Aquaman fazer o que a Marvel fez no Thor, sabe? Tipo, meio que uma tentativa de transformar o personagem daquela forma ali, sabe? então, Mas Mas não é foi verdade, pra tanto, cara. né? Hã? Mas não foi pra tanto, assim, ó. O Thor é muito mais galhofa do que o Aquaman, mas ainda assim, tentaram pegar e mas o transformar Thor o é melhor herói. do que o... Né? Hã? O Thor é melhor. O Aquaman é melhor que o Thor, né, cara? Eu não acho, cara. Cara, Pelo amor de é Deus, melhor eu do que o Mundo Sombrio, assim, e o primeiro Thor. É melhor do que os dois primeiros. Mas o terceiro é um filme que assim, tem que comprar a ideia, entendeu? Só que nem esse filme, quando eu fui ver o Thor, eu já tinha visto os outros filmes do diretor, principalmente um lá que é o Watching the Shadows, que eu acho que a gente já conversou sobre ele, né, o que fazemos nas trevas. Então eu já tinha conhecido, vi que o diretor gostava de fazer aquele tipo de piada,
Aí quando disseram que era ele e tal, daí eu comprei. Já sabia, já. Né? Isso que eu prefiro o Thor clássico, que nem tu, assim, né? O Thor medieval e tal, né? Eu disse, não, mas essa é a ideia do diretor, vamos ver, né? Eu fui lá pra me desafiar, vamos ver se ele me convence e eu consegui gostar. Mas no Aquaman, pra mim, o que menos funciona são as piadas, só que o filme, elas fazem sentido dentro do filme, assim, não é que nem no Doutor Estranho, por exemplo. Porra, cara, mas é trimassa ele ali tirando selfie na taberna ali. Sim, isso é legal. Ah, porra, é muito trigo ali. É o que eu menos gosto. Os caras pensam que eles vão brigar ali no negócio e eles começam a tirar selfie. Só que elas me incomodam menos do que no Doutor Estranho, por exemplo. Porque no Doutor Estranho é um filme todo sério, assim, magia e tal, e os outros mundos. E daí, tipo, o cara tá daqui a pouco tá uma cena quase dramática e a capinha vai lá dar um tapa na cara do cara, assim, sabe? Daí me incomodava as piadas no Doutor Estranho. Nesse não me incomoda as piadas, eu acho que elas funcionam. Assim como tu disse mesmo, de tirar selfie e tal. É umas piadas que funcionam dentro do filme. Aquela da Flórida também, né? Eu gostei uma coisa que eu curti nesse filme é a violência do personagem. Ele é violento, tá ligado? Ele mete a porrada pra caramba, assim, tipo, isso é legal, sabe? Tipo, eu achei legal, eu achei o impacto, tu sente a dor que os caras que estão apanhando dele estão sentindo, assim. E eu acho que eles souberam construir bem aquela cena do vilão, assim, também, né? De que ali no início o vilão apronta sacanagem pra ele ali, daí ele não ajuda e acaba morrendo o pai do vilão e tal na história, né? Então teve uma motivação bacana pro vilão. Então acho que o vilão funciona dentro da história. E daí o outro vilão, que é o meio-irmão dele lá, também funciona, porque ele vem de um reino e tal, né? E aquela coisa mais ambiental, assim, de que os seres humanos estão acabando com o mundo deles, né? Até se eu fosse um Atlante, eu também já tinha acabado com a humanidade. Mas tu sabe, né? Que eu acho que o vilão do Aquaman, em termos de motivação, ele se aproxima com o do... Claro, muito inferior, tá? Não vão achar que eu tô comparando, mas o do Pantera Negra. Sim. É o mesmo tipo de formato de vilão, assim, só que eu acho ele bem inferior, assim, bem abaixo, né? É a Raia, né? Mas tu diz a Raia Negra ou o meio-irmão dele? O meio-irmão dele. Mas tu acha que é o mesmo motivo? É parecido, né, cara? Aquela questão de segregação do cara e tal. Só que daí se dá ao contrário, mas ainda assim eu acho que é parecido ali. E daí ele é uma coisa mais próximo. De reinos, assim, também, né, e tal. Tem uma certa similaridade mesmo. O negócio é a cena lá com os monstrão marinhos. Aquilo assim, cara. Aquilo assim é DC, cara. Meu Deus, o bagulho cresce, o filme fica assim, ó. Tá gigante, o bagulho vira Senhor dos Anéis o negócio, no final do filme. E super bem feito, assim. E não é picotado, né? O CGI funciona. Não, o que é aquele caranguejo? E eu fiquei tenso até naquela cena, assim, sabe? Eu fiquei tenso no momento que ele tá indo lá, que ele tá indo pro... Lá onde ele encontra a mãe dele, esqueci o nome da dimensão. Isso, tem aqueles bichos... Isso, cara, aquilo ali, será que ele vai chegar, velho? Eu fiquei legal, óbvio que ele vai chegar, ele é o herói do bagulho, mas será que ele vai chegar lá? Mas é que a cena é tão bem feita, assim, até a parte sonora da cena, o visual, assim, que tu entra, né? Tu fica tenso assim... não vai dar. É bem colocado, né? E aquela construção de mundo, assim, né? Tu compra, não, tem esse mundo dos caranguejão, e daí, tipo, os caras montando uns crocodilos gigantão, assim, montando tubarão, né? E o CG dos tubarão, eles são... E esses bichos vão pra porrada depois, né? Legal, né? Trimassa, isso. E daí parece que nesse filme eles começaram a acertar, assim, tanto que a crítica quanto os fãs gostaram, né? E também vão gostar do Shazam, que apesar que o Hidalgo não gostou, assim. Inclusive o Shazam tem uma nota superior a esse filme aqui. Tem coisa que não dá pra entender, cara. Pelo amor de Deus. Mas me parece que a DC tá conseguindo acertar o achalinho, assim, cara. Eu já discordo, porque enquanto eles não definem o universo e não assumem o universo como sendo aquilo que... Por exemplo, eles não definiram se o Superman, o Henry Cavill vai continuar como Super, não definiram quem vai ser o Flash, não definiram quem vai ser o Batman. Pra mim, eles estão assim, ó, cara, pega um diretor bom aí, cara, toma aí 200 mil e faz o filme. Mas não tem outros heróis na DC pra fazer, tipo, traz esses caras, faz um filme deles. Pega, tipo, sei lá, cara, como fizeram na Marvel, pegaram uns heróis que ninguém se importava e fizeram o filme dos caras, entendeu? A Warner não tem organização. Ela visa o lucro imediato o mais rápido possível. Tá todo mundo cagando pro Homem-Formiga, faz um filme massa do cara. Tá todo mundo cagando pro Guardiões da Galáxia, faz um filme legal do cara. Eu falei isso no podcast do Shazam. Enquanto o ator tá pegando o empresário dele e levando o roteiro pra Warner aceitar, velho, olha só, a coisa tá errada. Tá errada. Não pode ser assim. Fica saturando, entendeu? Vamos pegar os caras mais importantes. Batman, Superman, Mulher Maravilha.
fazer filme repetidamente desses malucos aqui. É óbvio que os caras de vez em quando eles vão errar. Ninguém vai acertar, que nem foi lá com o Nolan, na mosca do negócio. Sim. Os caras vão errar, vão escolher atores ruins, vão escolher atores que não representam pros fãs do negócio ali. Então por que não pega outros heróis? A DC tem outros caras, velho. E faz filme solo desses malucos aí. Quem é que vai dirigir o Esquadrão Suicida mesmo? É o mesmo do Guardiões da Galáxia. Eu acho que eles estão tentando fazer isso com esse reboot do Esquadrão Suicida, né? Espero que mantenha a Arlequina, né, cara? Não, a Arlequina é a mesma atriz, né? Espero que mantenha ela. Troque o resto todo, mas que mantenham ela. Ficou muito legal, né? Ela ficou muito bem. Eu não lembro quem é o ator que já tá escalado pra fazer o mercenário ali. O pistoleiro? Que foi o Smith. Não vai ser o Will Smith, vai ser outro. Não sei se não é o Idris Elba, alguma coisa assim. Eu só queria entender como é que vão fazer esse reboot, né? Se vão simplesmente fazer um filme ignorando o outro, sim, ou fazer uma linha do tempo. Foi declarado que vai ser um filme que vai fazer com que aquele outro filme não tenha existido. Não tenha existido. Mas te ver, tão organizado que a coisa... Mas vamos lá. A grande questão que me parece, assim, que o Batman e o Superman são personagens que os caras têm a obrigação, assim, não, esse filme tem que dar dinheiro, sabe? Parece que fica aquela pressão, assim. E daí já o Aquaman, o próprio Shazam, meio que ninguém se importa. Se der dinheiro, deu, né? Se não der, não deu. Porque ele não tem tanto potencial, assim, pra dar dinheiro mesmo, vamos ver o que dá, né? Agora o Batman e o Superman, parece que os caras ficam em cima, assim, não, faz isso que tem que dar dinheiro, faz isso aqui e tal, né? Mas então a gente falou sobre os filmes da DC pra matar à vontade aí, né? Não, mas foi só bom. Falava de Marvel, né? Gostei de ter falado um pouco da DC, porque era só a Marvel, tá louco. E são personagens que a gente gosta muito, né, cara? O Batman, os caras tem que fazer dar certo, assim, né? Porque, pô, é um baita personagem, né, cara? Agora... É que, na verdade, pra mim deu certo. Tem a trilogia do Nolan aí, que vocês querem que funcione o universo compartilhado, e a ordem desorganizada, com os acionistas sem noção... Não faz acontecer a coisa. Só fazer com calma, né? Fazer com calma. E voltem a fazer filmes solos, né, cara? Faz o filme solo do Batman, o filme solo do Superman, como eu disse também no episódio do Shazam. Eu lembro do Ben Affleck dizer assim, não tem um bom roteiro. Pô, cara, como que não tem um bom roteiro do Batman, né, cara? Tem tantos quadrinhos aí, Batman no 1, que pode usar, aquele da... A Noite das Corujas, um monte de quadrinho bom. Se até o jogo lá, o Injustice, faz um roteiro massa pra caramba, sim, os heróis, claro, como é que os caras não vão fazer pro cinema? O Superman, cara, tem histórias assim, muito legais, que tem o Superman entre a foice e o martelo, assim, que é se o Batman tivesse nascido na União Soviética, assim, pô, dá pra dar entrega pra um diretor bom que vai ser uma história legal, entendeu? Então, é isso então, pessoal, mais algum recado aí? É isso aí, não sei. Não, Jabazinho do Roteiro Cast, né? Jabá do Roteiro Cast. Pois tem o Roteiro Cast lá, tem bastante episódio novo lá. Semana eu lancei 2, semana que vem vai ter mais 2. É isso aí. Saiu um episódio sobre o que nós ouvíamos no rádio lá do Roteiro Cast. Se muito vocês não riem com esse, né? Ou achar que a gente é louco. Não, assim, mas eu na defesa do Roteiro Cast, eu achei de mau gosto a piada do Felipe que ele fez lá, então é um prazer culpado a risada. Não, eu não rio, eu rio obrigado. Ouçam e julguem por si mesmo. Né? É pra tirar o teu, né? Que absurdo rir dessas coisas, né? Eu acho de mau gosto, tá louco. Então ouçam um Plano para Dominar o Mundo também aí, né? Dos alunos da escola. No Roteiro do Cast também saiu o último episódio, também gravado com alunos da escola aí. Prestigiem lá, né? Quem quer fazer graduação, então, faça na Unip, a nossa apoiadora aí. E uma vida longa e próspera a todos e boa semana. Até o próximo episódio. Valeu. DC Ever. Este áudio que vocês vão ouvir agora é um comentário do ouvinte Valério Albuquerque.
Envie também o seu comentário sobre os episódios do AL Podcast para o WhatsApp da escola 996881066 e faça você também parte da área de comentários do AL Podcast. Cara, o podcast ficou com uma cara bem profissional, hein, meu? E a temática do Shazam foi bacana, principalmente aquela abertura do desenho, né? Ficou bem legal do jeito que fizeram. E eu pessoalmente achei o filme bobo demais. Acho que me incomodou bastante porque assim, o moleque quando ele não estava transformado, o Billy Batson, ele é um moleque com traumas e tal. Quando ele fica com um corpo de herói super adulto, ele vira um idiota. Então o moleque é sério criança e é um adulto bobo, sabe? Você vê que o resto do filme é todo mal contado, né, cara? A origem do vilão, né? É uma origem bem mal feita. O único ponto positivo do filme é o elenco das crianças, né? Eles são muito verdadeiros, muito naturais, né? Principalmente o menino lá que faz o garoto lá que tem problema nas pernas e tal. Mas o resto do filme é todo descompensado. Sei lá. Os efeitos especiais eu não gostei. A trilha sonora eu achei muita forçação de barra. E o Zach Levi, né? É esse o nome do ator? Eu não lembro. Não lembro o nome do ator. Mas eu achei a atuação dele muito over, sabe? Sei lá.